Abel Braga escalou o time. O Flamengo não terá aí o Juliano, que sentiu uma fisgada na coxa. Júlio César 1, Rafael 2, Júnior Baiano de volta. O torcedor do Flamengo um pouco desconfiado, mas o Baiano vem para o jogo. Fabiano Heller 4 e Roger mantido no time com a 6. Da Silva 5, Ibson 7 no lugar do Juliano. Fábio Baiano 8 e Felipe 10. Jean 9, Rafael Gaúcho 11. O Abel Braga terá no banco de reservas essas opções. Um banco com muitos jogadores feitos na Gávea. Estamos vendo aí o Nielsen, lateral que veio do Ituano, o Jonatas, também o Igor, Diego, Nielsen, Henrique, Jonatas, Igor, Andrezinho e Flávio, que foi aprovado nos testes e ficou. Time do Fluminense vai jogar aqui no Maracanã, escalado pelo Valdir Espinosa. Fluminense líder do grupo B da Taça Guanabara. 1 Kleber, 2 Leonardo Moura, 3 Antônio Carlos, 4 Rodolfo e 6 Júnior César. 5 Marcão, 7 Juca, que realiza o seu primeiro Fla-Flu, assim como Ramon, número 8. Alain, número 9, que joga o primeiro Fla-Flu no profissional. Alessandro, número 10, também, jogador que veio do América Mineiro, vai jogar o seu primeiro Fla-Flu. E Romário, número 11. Romário está confirmado no jogo. Vai ser marcado pelo Júnior Baiano daqui a pouco. Aí os reservas do Fluminense. Goleiro Fernando Henrique, campeão mundial sub-20. Tinoco 13, Marcial 14, Esquerdinha 15, Alex 16, Thiago 17 e Marcelo 18. Um banco muito jovem do Fluminense. Trio de arbitragem, que vai ter a responsabilidade de comandar um jogo importantíssimo como esse Fla-Flu. Árbitro da FIFA, carioca Wagner Tardelli. Terá como assistentes Edivaldo Faria Lima e Marcos Tadeu Peniche Nunes. Só confirmando aqui, é Eurivaldo Faria Lima o nome do primeiro assistente. Pois não, Vitorino Sherman. Olha aqui, olha o detalhe aqui. Romário fez 38 anos. Vai ser a primeira partida, aliás, do Romário, depois de ter completado 38 anos. E aí, ó, um presente para o Romário. Os amigos dele tem um bolinho aqui que vai ser degustado no intervalo. Já botaram o dedão aqui nesse bolo. No intervalo, ele vai cantar os parabéns aqui junto com a torcida do Fluminense, uma homenagem ao baixinho Romário, que completou 38 anos essa semana. É, o baixinho que no dia do seu aniversário não jogou contra o Cabo Friense, mas surpreendeu a muita gente. Está no campo e tem bolinho, Alex Escobar, para o Romário daqui a pouco. Tem bolinho, mas olha, eu tô reparando daqui o Romário, ele tá puxando um pouquinho a perna direita, hein? Será que ele vai colocar a mão na coxa daqui a pouco? Vamos ver, hein? Olha, o Romário tá caminhando meio estranho. É, tem algum problema com ele já. Antes da bola rolar, hein? O que será que está acontecendo? O Romário, a gente viu quando apresentava o trio de arbitragem que ele foi para o banco de reservas. Vitorino Sherman está se movimentando e nós vamos saber o que está acontecendo com o Romário. Seria muito frustrante o Romário nem começar o jogo aqui, hein? E aí? Aqui com o match do Fluminense, o Romário está puxando, está aqui, ó. O Romário está aqui no vestiário. O que houve com o Romário, doutor? Faltando a caneleira. Tá aí. Tá faltando a caneleira. Ainda bem, só isso, né? Que ótimo. Tá faltando, deu um susto baixinho. Tudo bem, tá faltando a caneleira, mas que ele tá toda hora esticando a perna ali. Difícil explicar em palavras o gesto que ele estava fazendo com a perna, mas como se fosse um chute fraco, umas 3 vezes ele fez isso, passou a mão no joelho. Isso a gente estava vendo daqui, viu? É, vamos esperar aí para ver se o Romário aguenta jogar. Tomara que ele aguente, é uma atração, é uma das maiores estrelas do futebol mundial ainda, o baixinho Romário com 38 anos. O João, um detalhe é que o Juliano, jogador do Flamengo, sentiu ontem a coxa esquerda no último coletivo do Flamengo antes da partida, está sendo substituído pelo Ibson. É, menino do Júnior, que disputou a última Copa São Paulo, que no ano passado realizou algumas partidas no time profissional no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense vão realizar o seu jogo de número 347. 111 vitórias do Fluminense até aqui, 112 empates, 123 vitórias do Flamengo. Temos 1 minuto de silêncio sendo respeitado aqui no Maracanã. Dois jogos já encerrados por essa rodada no dia de hoje. Só o Fla-Flu para completar a rodada. Friburguense e Madureira. Jogo do grupo de Flamengo e Fluminense 0-0. E o Vasco venceu de virada o Bangu por 2-1. João, 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao árbitro Wilson Carlos, ex-árbitro Wilson Carlos dos Santos, que faleceu ontem. Wilson Carlos dos Santos, que foi um grande árbitro, né? Talvez o primeiro árbitro negro a ter destaque nacional na nossa arbitragem e que apitou vários Fla-Flus. Que ele descanse em paz. A bola está rolando, vamos juntos, um ótimo jogo para você, o que a gente deseja. Começa o esperado, o aguardado Fla-Flu, que está mexendo com a cidade do Rio de Janeiro. O time do Flamengo tentava descer com o Jean, já perdeu a bola.
Na sequência foi atropelado ali o Alan, hein? Falta em cima dele, já batida pelo Marcão. Muitos jogadores hoje aí realizando seu primeiro Fla-Flu. Pelo lado do Flamengo, Rafael Gaúcho. Jogando seu primeiro Fla-Flu, Roger, que veio do Corinthians. Alex Escobar já destacou. Felipe de um lado, Ramon do outro. São jogadores chaves nessa partida. Atenção também para o Júnior Baiano. Vamos ver como ele vai reagir nessa sua volta. Leonardo Moura tem jogado muito bem. Passou pelo Roger. E o Wagner Tardelli está indicando bandeira. Está ali entrando no gramado, hein? O Abel deu um voto de confiança ao Roger, que vinha sendo criticado pela torcida. Conversou com o jogador e apostou na escalação do lateral esquerdo. Olha lá, e o assistente, o Eurivaldo Faria Lima, foi lá para dentro do campo e está entrando na grande área. Ele deve comunicar alguma coisa para o Wagner Tardelli. Tá falando ali com o Felipe. Os passos. Ele está contando os passos, é? Não é muito comum a gente ver o assistente fazer isso, né? Felipe na barreira. Ramon. É um bom momento para o Fluminense já no início do jogo. Bateu o Ramon no meio da área. Chega para afastar. Ali o time do Flamengo com o Ibson. Fábio Baiano. Levantou demais o pé. O Alan. Bola sobra na frente para o Jean. Tem o Rafael Gaúcho aberto na esquerda. Apareceu ali o Juca. E cometeu a falta. Você se lembra disso, Alex? O assistente entrar no campo para contar a barreira, os passos da barreira. Eu confesso que eu não me lembro. Não. A partir do ano passado, a FIFA liberou, né, que o auxiliar entre em campo para auxiliar o árbitro em outras funções, além do impedimento, das tradicionais, né? Uma participação mais efetiva do assistente, né? Só que dificilmente eles fazem isso, né? Geralmente o árbitro vai lá onde está o lance e conta os passos, enfim. Não é necessário o auxiliar entrar muito em campo. Aí o Marcão, tocando para o Júnior César lá na esquerda. Acabou saindo lá a bola, foi marcada uma falta em cima do Júnior César. Passamos de 2 minutos, Flamengo e Fluminense jogando aqui no Maracanã. Nos últimos 5 Fla-Flus, nós tivemos aí 4 goleadas, hein? Pelo Campeonato Carioca no ano passado, pelo Brasileiro de 2002, pelo Brasileiro do ano passado. E lá veio o Leonardo Moura, encarou o Roger, passou fácil, conseguiu o cruzamento. Chegou o Fabiano Heller para cortar. Rebote do Alan. Fez abertura para o Leonardo Moura. Jogando pelo lado da sombra nesse primeiro tempo. Mais de 40 graus no Rio de Janeiro. O Leonardo vem jogando bem, hein, nesse início de passagem pelo Fluminense. Tá muito fácil passar pelo Roger nesse início de jogo, hein? Roger acho que convenceu o Abel de que estava bem para o jogo, mas pelo menos nesses primeiros minutos vai mostrando muita insegurança. Já vai para a bola perdido já para enfrentar o Leonardo Moura. E o Fluminense com certeza deve explorar muito o jogo aqui pelo Leonardo. Ele foi muito vaiado, né, Alex, e amigo assinante do Premier, no jogo em que o Flamengo empatou com o Friburguense aqui, inclusive foi tirado no intervalo. E um dos argumentos que ele usou para o Abel escalar é o seguinte: eu vim do Corinthians, diz o Roger, e sei bem o que é pressão, por isso não vou me inibir em jogar no Flamengo. Ele que ficou muito marcado lá, foi expulso no jogo contra o River Plate pela Libertadores e acabou prejudicando o time quando jogava no Corinthians. Jean tocou para o Felipe. Vai ter uma marcação forte no jogo. O Marcão já está em cima dele. Olha aí o Felipe. Conseguiu passar. Rolou no meio para o Rafael. Tentou a tabela. Aparece o Juca. Está jogando o Ramon. De um lado o Marcão colado no Felipe. Do outro o Ramon pegou a bola. O da Silva já estava em cima dele. Com certeza os dois vão sofrer uma marcação muito grande, hein, Alex? Eu só não estou entendendo, desde o jogo contra o Friburguense, o posicionamento do Felipe lá pelo lado direito. Felipe é um jogador que se consagrou jogando no lado esquerdo, né? Tem uma facilidade imensa de chegar na linha de fundo, de fazer lançamentos, jogando pelo lado esquerdo. Ali pelo lado direito ele embola com outra boa força que o Flamengo tem no ataque, que é o Rafael, e até com o Fábio Baiano. E aqui o lado esquerdo fica com o Roger, que não atravessa um bom momento, e o Rafael Gaúcho, só. Então é legal o Abel trazer o Felipe para onde ele sabe realmente jogar, que é o lado esquerdo. Explicação tática aí do Alex Escobar. Você viu a falta em cima do Júnior César. E é o Ramon quem está preparado para a cobrança. Essa jogada é muito perigosa do Fluminense. O Ramon bate falta muito bem. O Rodolfo já foi para a área. O Romário sempre com aquele posicionamento estratégico. O Ramon bateu nas mãos do Júlio César. Tenta ligar rapidamente com o Felipe. O Flamengo tenta sair na velocidade. Tem o Jean pela esquerda. Pelo meio ele acionou o Fábio Baiano. Rafael Gaúcho inverteu com o Jean. Fábio Baiano pegaram ele, hein? Veja aí o Juca. Jogador do Sul, de muita pegada, de muita marcação.
Jogou no Marília na Série B do ano passado. Começou a carreira no Internacional, no Criciúma. Cometeu a falta no Baiano. Da Silva tocando essa bola ali para o Ibson. Felipe tentou fazer a finta. Marcão e Juca já em cima dele. Roubaram. Tá jogando o Fluminense com o Alan. Romário. Voltando na esquerda para o Júnior César. Fábio Baiano. Já encosta ali para receber o Rafael Gaúcho. Fábio Baiano prende. Bola pelo meio para o Ibson. Roger já vem no apoio aqui pela esquerda. Ibson olha, para, pensa, vê o que vai fazer. Tocou para o Rafael. Boa descida. Tenta o cruzamento. Bateu no Júnior César. De novo o Rafael. Fábio Baiano escorregou na hora do cruzamento. Ibson buscando aqui pela esquerda de novo. Voltando para o Roger. Felipe e Ramon. Dois grandes jogadores. Olha o Felipe, jogada individual, tentou levar na entrada da área. Chega o Rodolfo bem no carrinho, na bola. E saiu soberano no lance, em cabeça erguida. E foi levando, passou por todo mundo. Fez um belo passe para o Alessandro. Invadiu pela direita o cruzamento. Passe essa bola pelo Júnior Baiano, vai pegar o Rodolfo. Que lance do Rodolfo, sensacional. E lá vai ele de novo. E o Júnior Baiano comete a falta. E o Rodolfo chama a torcida do Fluminense para vibrar aqui no Maracanã. Cartão amarelo para o Baiano. Cartão amarelo para o Júnior Baiano. Rodolfo voltou bem demais da seleção pré-olímpica, hein, Alex Escobar? Uma forma exuberante, contrariando até as previsões, porque lá no pré-olímpico o Rodolfo quase não jogou. Jogou pouquíssimos minutos e de volante ainda por cima. Muito bem o Rodolfo nessa volta. Ali no meio da área está o Alessandro, jogador que veio do América Mineiro. Rodolfo está no meio da área, o Romário também. Ramon no cruzamento. Subiu ali para afastar o Rafael. Fla-Flu começa emocionante aqui no Maracanã. Parou o Wagner Tardelli e marcou uma falta a favor do Flamengo na dividida ali com o Rafael. O menino Malan, né, que começou o jogo contra o Cabo Friense, foi mantido pelo Valdir Espinosa, ganhando mais uma chance. E o Júnior Baiano levou o cartão amarelo. Confirmando para você. Levou o cartão amarelo no lance bobo no início da partida. O Júnior Baiano, que joga numa função que temos aí quase 90 minutos pela frente. Ele pode precisar fazer uma falta, parar uma jogada e levar o outro cartão. Já fica pendurado para o resto da partida no lance bobo, né? Bola passando pelo Marcão. Tentou encostar ali o Rafael Gaúcho. Marcão de novo. Só complementando, ele procurou, ele pegou a bola, foi contra o juiz para reclamar. E olha que ele é um jogador experiente, hein? O Vitor falou bem. E detalhe é o seguinte, houve a falta. Ele realmente foi driblado pelo Rodolfo. Né, o Júnior Baiano resolveu fechar o lado direito do Rodolfo, deixou a linha de fundo para ele passar e teve que fazer a falta e depois foi reclamado o árbitro. Os jogadores não aprendem, né? O Júnior Baiano está com 32 anos, foi titular da seleção brasileira na Copa da França em 98. Campeão brasileiro pelo Flamengo em 92, carioca em 91, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras. No Werder Bremen da Alemanha. Diga, Vitorino. Rafael, lateral direito do Flamengo, na jogada anterior, também foi premiado com cartão amarelo. Estamos vendo exatamente o momento que o Rafael levou o cartão amarelo. Todos os detalhes para você no Premier Esportes do Grande Fla-Flu, com exclusividade para você, assinante do Premier. Aí o Rodolfo fez uma grande jogada agora há pouco, hein? Tentou o lançamento. E que lance bonito. Quase que o Júnior César conseguiu ali a finta. Depois o da Silva veio, se esforçou muito, mas não evitou a saída. Ligue já para a sua operadora e adquira o pacote com os jogos do Campeonato Carioca, jogos exclusivos. Olha, o público é excelente no Maracanã, é a força do futebol do Rio de Janeiro, né? Basta se organizar, porque o potencial do futebol carioca é impressionante. Com certeza mais de 50 mil pessoas no Maracanã, hein? Leonardo Moura tem levado vantagem sobre o Roger. De novo conseguiu passar, agora o Roger se recuperou a tempo. O Júnior, que trabalhou no Corinthians com o Roger, que hoje é diretor de futebol do Flamengo, confia muito no futebol desse lateral esquerdo. Júnior é um dos maiores jogadores da posição em todos os tempos. Disse hoje que o Flamengo ainda está à procura de um atacante para o Campeonato Brasileiro. Detalhes com o Vitorino Sherman, aí o Júlio César, você viu no nosso pré-jogo, né? Primeiro jogo dele no profissional, um Fla-Flu em 97, que o Fluminense venceu por 2-0. De lá para cá, o Júlio veio se firmando, está apenas com 23 anos hoje. Titular absoluto do Flamengo. Ramon. Leonardo Moura está ali na primeira trave. Demora para cobrar o Ramon, mandou para o meio da área. Júnior Baiano subiu para tirar. Rodolfo tentou ajeitar. Juca de primeira. Essa bola chega bem no Alessandro. Vem pela esquerda. Bom toque para o Juca. Cruzamento. Bola no meio da área. Chega para tirar o Rafael.
Já estava ali atrás dele o Antônio Carlos prontinho para cabecear, hein? Fluminense pressiona. A sua torcida empurra. Lá vem o Juca. Mandou para o meio da área. O toque de cabeça. Viu o Antônio Carlos. Chegou a zaga do Flamengo com o Rafael para tirar. Torcedores do Fluminense ficaram pedindo pênalti nesse lance. Alessandro. Tentativa de tabela com o Antônio Carlos. Fabiano Heller cortou de cabeça e é mais um escanteio para o Fluminense, que está pressionando o Flamengo nesse início, Alex. E a tendência é realmente essa, João. Hoje o Fluminense vive um melhor momento, tem um time melhor tecnicamente. O Abel deve estar querendo fechar sua equipe para sair no contra-ataque organizado pelo Felipe, usando a velocidade do Jean, que é um perigo, né? Mais um escanteio para o time do Fluminense. De novo o Ramon na cobrança. Rodolfo, Antônio Carlos na área. Também o Romário. Subiu da Silva. Fábio Baiano. Tentou o cabeceio para ligar o contra-ataque com o Jean. Apareceu aqui na defesa do Flamengo para cortar o Rafael, jogando pela esquerda. Roger. Rafael Gaúcho. Jogador que veio do Juventude de Caxias do Sul. Fábio Baiano. Trabalhando no meio com o garoto Ibson. Jogando aí o seu primeiro Fla-Flu no profissional. Ele que jogou muitos nas categorias de base. Felipe. Não conseguiu passar ali o Felipe. Ibson da Silva. Abertura para o Roger. Passamos de 11 minutos, vamos para 12. 0-0, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Antônio Carlos tirou a bola do Rafael Gaúcho. Jean. Já passou o Fábio Baiano. Jean levou para o meio. O bom toque para o Ibson. Ajeitou na entrada da área. Fez a finta. Grande jogada. Invadiu o Ibson. Chegou para fazer o desarme na bola. O Rodolfo, hein? Rodolfo está jogando muito, hein? Juca. Segundo desarme preciso, sem fazer falta. Aí o detalhe do Alex Escobar. Alessandro. Chegou o da Silva. Da Silva com o seu estilo de jogo. Muita raça, muita luta. O torcedor do Flamengo gostou e aplaudiu. Ele que jogava no Vasco. Veio do Madureira para o time vascaíno. Aí o Felipe tem espaço para trabalhar e pode ser um problema para o Fluminense. Felipe prendeu, tocou para o Rafael Gaúcho. Olha o cruzamento, bola muito alta, muito aberta. O cruzamento não foi bom para o Jean. Olha, hoje um dia de muitos clássicos estaduais importantes no Brasil. Atletiba lá no Campeonato Paranaense e depois do Fla-Flu, outro clássico que está chamando muita atenção, Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista. Sabe o resultado, assinante? 2-0 para o Palmeiras diante do Santos com Diego, Robinho, Elano, Alex, todo mundo, hein? Magrão e Wagner Love, o artilheiro do amor, marcando para o Palmeiras. 1-1 no Atletiba. Jadson, melhor dizendo, fez para o Atlético e o Capixaba empatou para o Curitiba 1-1 lá. Os resultados dos clássicos estaduais neste domingo por todo o Brasil. Da Silva. Chegou ali na marcação em cima do Ramon. Antônio Carlos. Abel Braga está gesticulando. Valdir Espinosa está mais tranquilo. Abel não para de se mexer aí no banco de reservas do Flamengo, hein? Hein, Vitorino Sherman? Parece que ele está jogando também, hein? É verdade, está muito agitado. É característica do Abel pelos times por onde passa. Tem sempre essa característica aí de ficar bastante agitado à beira do gramado, gritando com o juiz, com o jogador, com bandeirinha, grita com todo mundo. Abel, que era conhecido como o Abelão. Sempre foi um zagueiro de muita força. Jogo Palmeiras e Santos começou às 5 da tarde. Estamos no segundo tempo do jogo. 2-0 para o Palmeiras. Você viu ali o lance da falta. O jogador do Flamengo está sendo atendido no gramado. Alex Escobar, e o jogo aqui no Maracanã? Jogo bom, João. Jogo bom, como a gente esperava. O time do Fluminense tem um ligeiro domínio da partida. Ataca um pouco mais. De vez em quando ensaia uma pressão. Mas só que o Flamengo, quando vem no contra-ataque, vem com muito perigo. E o Fluminense tem que se cuidar, porque já por 2 vezes o Felipe veio puxando o contra-ataque do Flamengo e estava no mano a mano a defesa do Fluminense. Então tem que prender um pouquinho mais o Juca, que é um jogador habituado a jogar como apoiador, como terceiro, quarto homem de meio campo, e vem se adaptando a jogar como segundo homem. E muitas vezes está saindo demais, deixando o Marcão sobrecarregado aqui na marcação do Felipe. Felipe, mais uma vez com espaço, o Juca na frente dele, bateu no cantinho, o Kleber foi na bola. E vai sair lá para falar com a defesa do Fluminense, o Kleber. Premier Esportes no Campeonato Carioca. Pênalti. Qual é o seu jogo? Em abril vem aí o Meca 11, o maior evento de Vale Tudo da América do Sul, exclusivo no Premier Combate.
Felipe perdeu ali na batalha no meio-campo, melhor para o Antônio Carlos. Leonardo Moura está jogando com o Juca, acabou dominando mal, recuperou o garoto Ibson, que vai demonstrando personalidade, hein? Roger fez a abertura na esquerda, o passe é bom para o Felipe, já tem o Antônio Carlos em cima dele, de novo o Felipe, passou pelo Antônio Carlos, invadiu, tentou o cruzamento, o Marcão na cobertura tirou. É isso que a gente vinha pedindo, João. O Felipe pelo lado esquerdo ganha todas, é difícil pará-lo. Ele era lateral esquerdo, né? Claro, antes de jogar se no meio campo, consagrou aí nessa faixa do campo. É verdade, aliás, jogou junto com o Ramon no Vasco e foi campeão da Libertadores em 98, ganhou vários títulos. Campeão brasileiro em 97. Cruzamento do Felipe, tirou a defesa do Fluminense, Leonardo encostou para o Ramon. Adiantou muito o Ramon, chega o Fabiano Heller voltando. Rafael, bom toque na direita para o Jean, é um grande jogo no Maracanã, Fla-Flu. Jean na linha de fundo, tentou passar, Júnior César por baixo no carrinho. Rafael vai deixar sair, é lateral para o Flamengo. Está apenas começando o grande Fla-Flu pela terceira rodada do Campeonato Estadual. Um público excelente no Maracanã, digno de um Fla-Flu com essa rivalidade e com essa projeção. Jean tentou ali o drible da vaca, o Rodolfo estava na cobertura. E o Ramon levou vantagem agora no lance. Olha o Romário. Estava sumido o Romário, mas ele sempre foi assim, né? Ele some, se vacilar na área ele está lá para conferir. Alain tentou o cruzamento, o Fabiano Heller bem posicionado. Ô João. Pois não, Vitorino. Zinho, a última contratação, jogador tetracampeão do mundo, chegou ao Maracanã junto com o time do Flamengo, foi ao vestiário para conversar com os jogadores mais jovens e passar um pouco da experiência. Jogador que está aqui na tribuna de honra aqui do Maracanã. E deve estrear no domingo que vem contra o América, lá em Edson Passos, o Zinho, hein? Mais um jogador importante que está voltando para a sua origem. Ele começou a carreira no Flamengo. Ramon. Olha o Júnior Baiano. Pelos planos do Abel, pelo que parece que ele está imaginando para o time do Flamengo, o Zinho é que vai ser essa companhia para o Roger aqui no lado esquerdo. Detalhe do Alex Escobar. Ramon. De novo na cobrança de escanteio. Júnior Baiano está lá no meio da área acompanhando o Antônio Carlos. O Romário está por lá também. Subiu bem ali o Baiano para tirar. Fábio Baiano ganhou no corpo do Alain. O time do Flamengo vai tentar sair na puxada no contra-ataque. E a descida é boa. Lá vem o Roger. Tocou para o Rafael Gaúcho. O time do Fluminense volta, já se recompõe. Virada lá na direita para o Felipe, onde o Alex já disse, ele rende menos. Ele é canhoto, puxou para o meio, Felipe Kleber. Mas ele é um talento, né? Qualquer bola no pé dele pode se tornar um perigo para o adversário. O Kleber teve que espalmar. É escanteio para o Flamengo e é a vez da torcida do Flamengo se manifestar aqui no Maracanã. Felipe levantou o braço e inflamou a torcida. Como o Rodolfo fez aquele outro lance, né? É o jogo, é a emoção que passa da arquibancada para o campo. Lá vem Jean. E a descida rápida do Júnior César. O Romário fica parado ali no meio campo, não foi no pique o Romário. Ramon, descida rápida. 2 do Fluminense contra 3 do Flamengo. Alessandro pelo meio para o Ramon, a descida é boa a chance, vem o Júnior César, soltou a bomba. E a bola vai lá na geral do Maracanã. Alex Escobar, que jogo, hein? Lá e cá, hein? Primeiro detalhe lá do Felipe, que a gente dizia que ele rende menos pelo lado direito. Só que solto, João, ele rende em qualquer lugar. É verdade. E a marcação em cima do Felipe está muito falha. Tem sempre muito espaço e lá vem ele com espaço de novo. Se só ficar cercando, ele vai ganhar todas. Esse é o detalhe trazido pelo Alex. Você viu o espaço que ele teve, né? O Marcão demorou para chegar. Encostou ali o Felipe. Tentou a tabela com o Rafael Gaúcho. Desarmou a defesa do Fluminense. E o outro detalhe é o seguinte. Nesse último ataque do Fluminense, o Leonardo Moura reclamou que o Júnior César chutou para o gol, que ele passava livre do lado direito. Mas acho que qualquer ser humano, com a bola do jeito que veio ajeitada pelo Ramon, de frente para o gol, teria chutado, né? Esse é o detalhe, Alex. E o Abel tá gritando com o time, cada passe errado. Abel é um técnico que contagia o seu grupo, né? Ele tem uma liderança muito forte. E o Espinosa do outro lado, mantendo mais aquela tranquilidade. Espinosa que dirigiu uma vez o Flamengo na sua carreira, logo depois que dirigiu o Botafogo, quando conquistou o título estadual de 89. No Fluminense é a terceira vez que o Espinosa, que você está vendo aí, o Valdir Espinosa, está dirigindo a equipe das Laranjeiras. Júnior César. Vem pelo meio o Júnior César, tentou para o Romário, a condição é boa. O Romário ficou esperando. Baixinho nem foi nessa bola, hein? Falou, não vou não. Não foi não, o Júnior César pegou.
Eu não sei se é impressão minha, mas o Romário está evitando correr. Menos do que ele já se movimenta normalmente. Menos ainda, João? Menos ainda. Ou seja, ele está bem parado no jogo. Detalhe do Alex Escobar. Acompanhando o jogo com a gente aqui no Maracanã. Olha, o Cruzeiro finalmente venceu a primeira este ano, hein? Tinha perdido 2 jogos do Campeonato Mineiro, venceu o Guarani de Divinópolis por 5-2. Rivaldo não fez gol. E a zebra está passeando bem lá pelos gramados de Minas Gerais. O Atlético acabou perdendo para o Social. Ou melhor, empatou, corrigindo a informação, 2-2. Atlético 2, Social 2. Esse jogo foi no Mineirão, hein? Olha aí o Júnior Baiano, é uma falta que tem o Flamengo. Júnior Baiano posicionou a bola, vem com moral para bater. Vamos ver aí o que vai arrumar o Júnior Baiano nessa cobrança. Ele deixou passar, jogada ensaiada do Flamengo. Fábio Baiano na frente para o Jean, deu certo, mas o cruzamento não foi bom. João. Fala, Vitorino. Detalhe que a nossa equipe ficou sabendo hoje aqui no Maracanã, com o membro da comissão técnica rubro-negra, que o Rivaldo, que você acabou de falar, e por muito pouco não vestiu a camisa do Flamengo. O empresário do jogador chegou a olhar o contrato, a empresa patrocinadora rubro-negra iria patrocinar, só que depois o Márcio Braga foi a Brasília conversar sobre o refis com o presidente Lula, e aí achou que pegaria mal uma contratação tão cara como o Rivaldo. Mas o empresário do Rivaldo chegou a olhar o contrato e disse aqui. Olha só que notícia importante trazida pelo Vitorino Sherman, hein? Por pouco o Rivaldo não jogou no Flamengo. Uma notícia que pouca gente acreditava, né? 0-0 Flamengo e Fluminense aqui no Maracanã. É o grande clássico Fla-Flu. Fabiano Heller voltando para o Júlio César. Abrindo aqui para o Fabiano Heller. Ramon vem apertando na marcação. Rafael Gaúcho. Bom giro. Foi empurrado ali pelo Antônio Carlos. É falta a favor do Flamengo. O último jogo entre Flamengo e Fluminense aconteceu no Campeonato Brasileiro. No dia 17 de agosto de 2003, o Flamengo venceu por 1-0. Gol do Jean, que está no gramado aí. Rafael. Abertura para o Jean. Rodolfo na marcação. Tentou o cruzamento. Rodolfo em cima. Está numa grande fase o Rodolfo. Olha o Jean, bom drible. Passou bem o Jean. O cruzamento na área. O desvio da defesa do Fluminense. Escanteio. Jean conseguiu se criar lá em cima do Rodolfo, que conseguiu uma recuperação. Escanteio para a equipe rubro-negra. Mais uma vez o lance para você acompanhar com a gente aqui no Premier Esportes. Quem tirou foi o Antônio Carlos, né? Estava ali no meio da área. Muito sol, muito calor no Rio de Janeiro. Bola viajando. Olha o Kleber. Saiu e não achou nada. E quase o Fabiano Heller faz o gol do Flamengo aqui na falha do goleiro Kleber. E o Flamengo é quem toma conta do jogo agora, viu? Nos últimos 5 minutos só dá Flamengo. Mudou o panorama, Alex? Mudou, claro que mudou. O Flamengo agora toma mais atitude de ataque, se sente mais confiante ali na frente. O Jean agora já conseguiu levar vantagem. O Jean, aliás, o dia que ele levantar a cabeça para finalizar uma jogada, vai ser um dos maiores atacantes do Brasil, porque ele tem muita velocidade, é habilidoso, mas geralmente ele não termina bem as jogadas que começam, né? Uma pena. Jean precisa se aprimorar nesse aspecto aí, ter um pouquinho mais de tranquilidade, dar aquela levantadinha de cabeça antes de definir o que vai fazer. O time do Fluminense agora tem que fazer isso aí, João, porque ele é que está sendo pressionado agora, então tem que tocar a bola, esfriar essa pressão do Flamengo. E no toque de bola, que esse time sabe fazer muito bem, tem ótimos jogadores, principalmente no meio campo, para fazer isso, o Fluminense pode voltar a ter o domínio da partida. E lá vem o Fluminense. Ramon invadiu, cruzou, Júnior Baiano perdeu para o Alessandro. Ramon. Júnior Baiano relembrou aquele zagueiro do início da carreira que provocava grandes emoções no torcedor rubro-negro. Tentou sair jogando, acabou se enrolando. Tá mal no jogo, Júnior Baiano. Alex Escobar dando seu recado aqui nos comentários. O Vitorino Sherman acompanhando tudo lá embaixo no gramado, trazendo as informações. Olha o Felipe. Fábio Baiano. Ibson tocou na esquerda para o Roger. Mais uma vez o Ibson. 25, primeiro tempo, 0-0 Flamengo e Fluminense. Alan desarmou na bola. O Fábio Baiano ficou sentindo, mas o árbitro deu a vantagem. Mandou seguir. Baiano está botando a mão ali no tornozelo, Fábio Baiano. Tá sentindo, hein?
É verdade, parece que não é cera não, ele está sentindo mesmo. E lá vem o Flamengo, Felipe. Tentou erguer, Rafael Gaúcho recebeu, girou pro gol e a bola saiu alta. É realmente o problema ali no Baiano, a pancada foi forte, hein? E o cartão amarelo exatamente pro Alan, que acertou ali o Fábio Baiano, natural de Feira de Santana, na Bahia, assim como o Júnior Baiano. Você viu de novo, assinante, a pegada? Essa doeu mesmo, hein? Você falou no Alan, João. Sim. O principal problema do time do Fluminense no momento, justamente é que o Alan e o Ramon, que são os jogadores encarregados da criação do time do Fluminense, estão apagados no jogo. O Ramon, aliás, não estreou ainda pelo Fluminense. É um jogador fundamental no que pretende o Valdir Espinosa aí para o campeonato, até montando esse ótimo time para o Campeonato Brasileiro, mas o Ramon é o cérebro desse time, para servir lá os dois brilhantes atacantes que ele tem à disposição, Edmundo e Romário. Mas o Ramon ainda não estreou, está jogando muito aquém do que a gente espera e que sabe que ele pode jogar. E o Alan é um menino, está subindo agora, e quando o Ramon está apagado, o Alan se apaga ainda mais, que recai sobre ele também mais ainda a responsabilidade de fazer a armação. Esses dois jogadores não estão funcionando, muito pela marcação do Da Silva e do Fábio Baiano, que está sendo eficiente, e pelo contrário o Fluminense faz ali na sua zaga, dá liberdade para o Felipe, por isso o Flamengo vai tendo uma ligeira vantagem no jogo. O Felipe joga livre e está conseguindo fazer grandes jogadas. O Ramon até agora não apareceu. Alex Escobar explicando para você, assinante do Premier. Espero que você esteja gostando do jogo, hein? Você, assinante do Premier, que é um privilegiado, que está acompanhando com exclusividade em todo o Brasil esse Fla-Flu sensacional aqui no Maracanã. Vem pela direita o Rafael. Que desagradável, hein? Deu muito longe aí o Rafael. Clássico paulista, o Palmeiras vai vencendo o Santos por 2-0, segundo tempo lá no Morumbi. Outros jogos deste domingo pelo campeonato estadual do Rio de Janeiro, Friburguense e Madureira 0-0 pelo grupo B, grupo de Flamengo e Fluminense. Friburguense foi aí para 5 pontos, assumiu a segunda posição. O Flamengo caiu para terceiro, tem 4, mas ainda está jogando aqui. E o Vasco venceu o Bangu por 2-1, voltou a ser líder isolado do grupo A. O Vasco está perto de uma das vagas desse primeiro turno na Taça Guanabara para a semifinal. Robinho diminuiu para o Santos, 2 para o Palmeiras, 1 para o Santos. Grande jogo lá também em São Paulo, no Morumbi. Júnior César, Alan. Se movimenta, toca a bola para o Leonardo Moura. O Ramon encosta para receber aqui o jogo. Lá na esquerda o Júnior César. Que com a chegada do André Luiz deve perder o lugar aí no time principal do Fluminense. Lá pela esquerda o Alessandro tentou o drible. Júnior Baiano. O torcedor do Flamengo aplaudiu agora o Baiano. Está tendo uma grande chance na sua vida, depois de 1 ano e meio sem jogar, de voltar para o Flamengo. Fábio Baiano. Cruzamento do Fábio Baiano, Kleber. Com o Rafael Gaúcho chegando ali perto. Veja só que bola com efeito, mas o Kleber se antecipou bem. No Premier Esporte, jogos exclusivos do Campeonato Carioca. Ligue já para a sua operadora, você não pode perder aí os jogos exclusivos, os grandes clássicos do Estadual do Rio, aqui no Premier. Você não vai perder essa, né, assinante? Júnior César. Partiu pela esquerda. Rafael está na frente dele, Ramon. Alex Escobar já disse aqui, ele está jogando abaixo do que pode ainda. Leonardo Moura, a bola sobrou bem, lá vem o Fluminense, a bomba cruzada, Júlio César, quase que a bola escapuliu, mas ele conseguiu pegar. Na verdade, o Leonardo soltou um chute forte para o gol. E o Júlio César conseguiu amortecer. Leonardo Moura sempre chegando bem aqui pela direita. Fala, Vitorino. Você falava sobre o Júnior Baiano. O reserva imediato dele seria o Dimitri. Só que essa semana o jogador que foi contratado pela diretoria por 3 meses. Essa semana ele rescindiu o contrato. O Dimitri, que teve 2 contusões seguidas, é zagueiro, chegou a ser criticado pelo Abel, dizendo que para um zagueiro ele estava muito meigo. Olha só, hein? Aí o Abel como zagueiro não era nada meigo, pelo contrário. Até hoje o Abel não tem nada de meigo. É verdade. Ele segue aquela linha do Moisés, que hoje é diretor lá de futebol do Cabo Friense. O Abelão chegava forte, uma pena. O Dimitri, dizem que estava até treinando bem. Veio do Nacional, lá da Comendador Souza, em São Paulo. E agora o reserva imediato do Júnior Baiano segue a mesma linha do Júnior Baiano, né? Gosta de dar sustos na galera. O Henrique? O Henrique, no último jogo contra o Friburguense, fez das suas também.
É um setor que o Flamengo ainda não encontrou muita segurança, não. Vai ter que apostar muito no Júnior Baiano, viu? É verdade, a identificação do Henrique, né? Ao você vê-lo jogando, lembra-se imediatamente do Júnior Baiano no início de carreira nos anos 90. Olha aí o lance marcado de impedimento do Alessandro. Para você não ficar em dúvida, né, assinante? Você viu que o Alessandro realmente estava bem adiantado no passe do Ramon. É uma boa falta que tem o time do Flamengo. O sol que está fazendo no Rio de Janeiro, olha que calor, hein? Dia lindo aqui no Rio. Felipe da Silva. Bateu de longe, tocou na cabeça do Rodolfo. Sobrou para o Rafael Gaúcho dentro da área. Kleber! O Rodolfo, sem querer, aprontou uma confusão ali. Quase que o Rafael Gaúcho se deu bem. Kleber vai tendo trabalho aí nesse início de jogo. 31 minutos, primeiro tempo. Flamengo e Fluminense 0 a 0. O primeiro grande clássico do Campeonato Carioca. Primeiro grande clássico deste ano de 2004 no Rio de Janeiro. Apareceu o Romário, hein? Tocou ali. Voltando para o Alan. Boa antecipação do Fabiano Heller. O Flamengo veio na velocidade. Rafael Gaúcho e Jean. Ele encostou. O Rafael Gaúcho tocou para o Jean. Invadiu por cima. O Jean tentou encobrir e mandou para fora. A chance foi boa do Flamengo, desperdiçada pelo Jean Alex Escobar. O Flamengo, taticamente, vai vencendo o jogo, viu? O time do Fluminense vai tendo suas principais peças anuladas. E o único jogador do Fluminense, que é uma grande arma que o Fluminense tem, que vem conseguindo levar vantagem sempre, não está sendo acionado, que é o Leonardo Moura, que está toda hora sozinho aqui pelo lado direito. E o Fluminense insiste em jogar lá pelo outro lado, embolando lá o Ramon, o Juca, o Alan, todo mundo por lá. E o Leonardo solto aqui, ele que levou vantagem 90% das vezes que atacou, não é acionado. Inclusive, nesse momento, Leonardo Moura está absolutamente sozinho aqui, com um espaço enorme, ilustrando bem o que disse o Alex Escobar. O Roger realmente não está conseguindo cobrir e marcar o Leonardo Moura. E o Fluminense vem lá pela esquerda mais uma vez. Encostou ali o Alessandro. Júnior Baiano em cima dele. Que drible! Entre as pernas do Baiano. Chegou na cobertura. O Rafael, foi marcada a falta pelo Wagner Tardelli. Ô, João. Pois não, Vitorino Sherman. E justamente o que você falava agora, o Leonardo Moura agora está conversando com o Alan, dizendo: eu estou livre aqui no direito, livre. Nossa, mas muito livre, hein? Se ele quisesse, poderia sentar, fazer alguma coisa. Muito livre, muito espaço. E o Fluminense dominou os 10 primeiros minutos através dessa jogada pela direita com o Leonardo. Depois não atacou mais por aqui. Alex Escobar enxergando o jogo e mostrando o melhor caminho para o seu time aqui no Premier Esportes. Wagner Tardelli vai autorizar ali a cobrança da falta. Essa bola com o Ramon é perigosa, hein? Torcedor do Fluminense vive uma boa expectativa. Torcedor do Flamengo seca. Flamengo e Fluminense 0 a 0. O que houve ali com o Wagner Tardelli? Ele mudou de ideia, deu falta para o Flamengo? É isso mesmo? Não entendi nada, hein, Vitorino? Eu também não, vou ver aqui. Só pode ter sido falta técnica. Só pode ter sido reclamando isso. De alguma coisa, não sei. Porque a falta era para o Fluminense, o Ramon estava posicionado, de repente ele chamou o Fábio Baiano, deu a inversão, a posse de bola para o Flamengo. E era uma falta perigosíssima, hein? Perigosíssima, está respirando aliviado o torcedor rubro-negro, hein? Bola pela direita, ou melhor, Rafael Gaúcho vinha aqui pela esquerda. Ibson, Marcão. E a torcida do Fluminense está pegando no pé aqui do árbitro Wagner Tardelli. Jean, marcou a falta o Jean. De uma posição, para quem tem um jogador como o Felipe, perfeita para a cobrança de uma falta, ali pertinho da meia-lua da área. É um momento importante para o time do Flamengo no jogo, hein? O Jean é um jogador muito rápido, veja só, ele chegou primeiro que o Júnior César, que cometeu realmente a falta. Não tenho o que discutir. E o Felipe já fez alguns gols na sua carreira, mais ou menos naquela posição. Diga, Alex. E o Flamengo continua melhor. O Flamengo foi superado no início do jogo, depois tomou conta e o Fluminense chega muito pouco lá na frente. Basta dizer que o Júlio César só fez uma defesa difícil naquele chute do Leonardo Moura aqui pelo lado direito, chutou rasteiro no cantinho, uma defesa difícil, melhor ataque do Fluminense. Fora isso, o Flamengo já conseguiu chegar 2 ou 3 vezes com grande perigo, num chute do Felipe, em cruzamento na área, o Kleber tendo que se esforçar. Mas não é o Felipe que vai cobrar não, hein? O Júnior Baiano tá ali na bola, correu para bater o Rafael Gaúcho, espalma o Kleber. Uma boa cobrança. Veja aí como bateu bem o Rafael Gaúcho, ó, por cima da barreira. Deu tempo do Kleber chegar, a bola não foi tão no alto, tão no ângulo. Por esse ângulo a imagem
Para você ter noção exata da trajetória da bola, todos os detalhes, o Fla-Flu aqui no Premier. Rafael Gaúcho bateu no meio da área, o desvio, a bola vai sobrando. Chega para o Ramon para tirar. Olha o Romário. Jogou meio que mantolando na bola, o Fábio Baiano veio na dividida, o Fluminense ficou com ela. Leonardo Moura, a descida é boa. Fabiano Heller salvou o Flamengo porque o Alessandro ia ficar na cara do Júlio César, hein? João. Pois não, Vitorino. Aquela jogada anterior, onde a gente ficou na dúvida, o Bandeirinha havia marcado impedimento antes da falta. Ah, tá. Aí o juiz olhou, o Bandeirinha estava com a bandeira levantada e aí houve a reversão. Tá certo. Felipe levou vantagem na linha de fundo. Olha o cruzamento. Antônio Carlos tira para salvar o Fluminense. Que jogada do Felipe. Vale a pena ver de novo. Passou fácil pelo Júnior César. Olhou para a área. E como ele é canhoto, com a esquerda, cruzou no meio da área. O Antônio Carlos bem posicionado tirou. Baiano está indo para a área. Alex Escobar já disse aqui, o Flamengo está melhor. O cruzamento. Juca tira. Jean. Toque de novo para o Felipe. Felipe no duelo com o Ramon vai levando vantagem e vai aparecendo mais no jogo. Lá vem o Felipe, Marcão e Juca em cima dele, hein? Os dois para tentar parar o Felipe. O Juca chegou, roubou a bola e fez a falta. Felipe e Ramon. Felipe vai levando vantagem, né, Alex? Larga vantagem, larga vantagem. Felipe é muito acionado o jogo inteiro e dá sequência e boa sequência a maioria das vezes em que pega na bola. Júnior Baiano, olha o Júnior Baiano no ataque. Felipe na direita para o Jean, adiantou muito. Rodolfo chega na cobertura, corre atrás dele o Jean. É um grande clássico, hein? Um jogo muito disputado, correspondendo a todas as expectativas, o Fla-Flu aqui no Maracanã. 0-0 Flamengo e Fluminense. Público excepcional aqui no Maracanã, Rio de Janeiro. É o Campeonato Carioca buscando um resgate na credibilidade do futebol do Rio de Janeiro, que sempre foi a grande vitrine do futebol nacional. Antônio Carlos tentou o lançamento. Bola muito forte e acabou saindo Alex Escobar. Olha, pelo lado do Flamengo, João, a escalação do Ibson, a contusão do Juliano acabou forçando a escalação do Ibson e foi muito bom para o time do Flamengo. O Ibson dá muita qualidade no toque de bola, um jogador que aparece bem ali na frente, é habilidoso. É um jogador que realmente compõe muito bem o time do Flamengo ali, principalmente no ataque. Vamos lá. Olha o Felipe, hein? Fez um estrago ali para cima do Marcão. Rafael, cruzamento. Bola desviada. Olha, o Marcão é um excelente marcador. É um jogador que pega muito forte, mas o Felipe está levando vantagem. Está fugindo dele. Olha só o drible do Felipe. É um jogador de um talento realmente incrível, né? É, o que é pior, o Felipe joga muito aberto ali pela direita. E não é o Júnior César que está pegando o Felipe. Deveria ser, porque ele está forçando o Marcão e o Juca a saírem ali para a lateral esquerda para marcar o Felipe. E fica um buraco aqui na entrada da área do Fluminense, sempre com espaço para os atacantes do Flamengo chutarem a gol. Torcida do Fluminense fica quieta nesse momento no Maracanã. Torcida do Fluminense é a maioria aqui, hein? Torcida do Flamengo vai cantando, incentivando o time. Rodolfo no meio da área, o toque de calcanhar para fora! Mas já era marcado um impedimento ali, uma posição fora de jogo. Fabiano Heller estava lá. E fica reclamando, foi ele que deu o toque de calcanhar. Se fizesse, seria um golaço. Veja só. Dois jogadores do Flamengo realmente estavam impedidos. Foi o Rafael, melhor dizendo, o lateral direito. Para você não ficar em dúvida, veja só como os jogadores do Flamengo, na hora do toque, estavam em impedimento. E o Romário sumido, apagado no jogo. Mas isso não é novidade, né? O baixinho sempre foi assim. A bola precisa chegar nele, né? É o estilo do Romário jogar já há alguns anos. Olha o Fábio Baiano. Perdeu, recuperou o Alan. Que bolão para o Alessandro na cara do Júlio César. Adiantou demais e o Fluminense perde a chance. O Fluminense dá a resposta ao Flamengo no Maracanã. E o garoto Alessandro recebeu um passe do também garoto Alan. Só que ele deu um toque muito forte na bola. Veja só, nesse momento aí, ó. Ele adiantou demais e aí ficou fácil para o Júlio César sair, abafar. Mesmo assim, ele mesmo conseguiu tocar. Premier Esportes no Campeonato Carioca. Telefônica, de A a Z, o Super 15 liga você. Fluminense tenta crescer no jogo, você acompanhando com a gente o Fla-Flu. Leonardo Moura ganhou o espaço, a bola tocou no Roger e saiu, é escanteio para o Fluminense. Mais uma vez o Leonardo Moura leva vantagem aqui pelo lado direito.
E o Fluminense joga muito pouco com ele. Volto a dizer, o Leonardo tem que ser quase um ponta-direita aqui para o Fluminense. Ser a principal peça de ataque do time nesse momento, que é onde está dando certo. E lá pelo lado esquerdo, o Espinosa tem que arrumar uma solução para a marcação, que está muito ruim em cima do Felipe lá. E veja só o espaço que teve de novo o Leonardo Moura para receber essa bola, hein? Dominou, vai encarar de novo o Roger. Tentou o drible, voltou para o Ramon. Tem espaço para olhar, cruzar. Júlio César saiu, não achou nada. Agora ele voltou e pegou. E já ligou rapidamente o Jean no contra-ataque. 2 contra 2. O Felipe vem pelo meio. O Rafael Gaúcho também na frente pedindo. A bola é para o Felipe. Tem o Rafael Gaúcho ao lado. Invadiu o Felipe, rolou na boa para o Jean. Chutou no canto, é gol. Flamengo! Jean faz a festa da maior torcida do Brasil. Num gol bem trabalhado, o Felipe deixou o Jean na cara do gol e ele bateu de primeira no cantinho sem chance para o Kleber. O Flamengo abriu o placar no Fla-Flu. Jean, 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Belo gol do Flamengo, Alex Escobar. Belo gol do Flamengo e agora tá justo. O Flamengo fazia por merecer essa vitória no primeiro tempo, já há algum tempo. Agora, o que me causa estranheza é o seguinte: se eu sou o Espinosa, João, eu chego para os meus jogadores de marcação e digo o seguinte: olha, o Flamengo tomou a bola, alguém tem que colar no Felipe. Não interessa os outros, depois marca os outros. Alguém tem que colar no Felipe, sempre. Vamos lá. Júnior César, o jogo, a tendência é ficar ainda melhor, hein? Olha o cruzamento. Leonardo Moura aqui, jogada do Roger. Só que ele não conseguiu completar ali o toque por cima. Diga, Alex. E quando chega alguém na marcação do Felipe, só cerca. Se só cercar o Felipe, ele tem espaço, é um jogador inteligente, jogador diferenciado, é craque. Então vai achar alguém livre, como achou agora o Jean brilhantemente. A gente comentava ainda há pouco, João, da liberdade que está ali na entrada da área do Fluminense. Toda hora chegam 2 jogadores para marcar o Felipe, mas ninguém dá o bote. E acaba abrindo um buraco ali na entrada da área do Fluminense, que o Jean agora aproveitou muito bem. Da Silva perdeu a bola, olha o Ramon, tocou na área, olha o Romário no canto, é gol! Gol! Do Fluminense! Romário! No seu habitat natural, na grande área, ali o baixinho é gênio. Da Silva falhou e na área para o Romário não tem para ninguém no cantinho. Definindo como só ele sabe fazer, Romário empata o jogo no Maracanã. 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense, num clássico de arrepiar. O Romário estava quieto, sumido. Gol do Romário, Alex Escobar. Eu acabava de dizer que o placar era justo no primeiro tempo, o Flamengo fez por merecer, o Felipe estava livre. Só que quando você tem um jogador que faz a diferença, cai por terra toda a vantagem tática que você possa ter construído na partida, né? Romário em um lance, onde foi bem servido pela primeira vez na partida, com um toque tirou a marcação da defesa do Flamengo inteira e conseguiu finalizar no cantinho na saída do Júlio César e fez a diferença, que é o que se espera do Romário. Ninguém espera mais do Romário arrancadas e nada disso, espera essa conclusão perfeita que ele fez. Lá vem o Rafael, o jogo pega fogo aqui no Maracanã. Rodolfo tira, é um Fla-Flu espetacular esse primeiro de 2004. Romário que era dúvida, muitos comentários sobre a participação do Romário, dizendo que ele não iria jogar. E tá aí o Romário aparecendo e fazendo gol. O gol de número 892 na carreira do baixinho, segundo as contas dele. O objetivo do Romário é chegar aos 1000. Vai ser difícil, mas ele tenta. Segundo no Carioca. Vitorino Sherman trazendo as informações. Vamos para 45 minutos, um Fla-Flu realmente que vai correspondendo a tudo que se esperava desde o início da semana. A cidade do Rio de Janeiro viveu o clima desse Fla-Flu. Agora vamos ver como o Flamengo vai se comportar, né? Porque, vamos lá. Ibson tocou para o Roger, bateu no canto. Ou melhor, o Felipe bateu no canto e a bola vai pela linha de fundo. O Roger que melhorou na partida, principalmente em termos ofensivos aqui, tem acertado os passes. Agora deu essa boa enfiada ali para o Felipe.
Agora, eu dizia o seguinte, vamos ver como o Flamengo vai se comportar com esse gol que levou de empate, porque o Flamengo demorou muito para conseguir criar a vantagem, conseguir fazer 1 a 0. Criou várias oportunidades, foi melhor durante boa parte do primeiro tempo até conseguir o gol. E logo depois o Fluminense, no seu primeiro ataque, deu logo a resposta com o Romário, fez o gol de empate. Vamos ver como o Flamengo vai assimilar isso, né? 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47. Roger parou ali na marcação do Leonardo Moura, tocou para o Jean, autor do gol do Flamengo. Boa virada do Ibson, jogando com muita personalidade. Rafael, tocou para o Rafael Gaúcho. Dentro da área o Marcão. Coloca os braços para trás ali para não acontecer um pênalti. Cruzamento. Veio aqui na disputa o Ibson, junto com ele o Leonardo Moura. Tocou com consciência para o Roger. Mandou para o meio da área. Fábio Baiano passou de cabeça. Lá atrás estava o Rafael Gaúcho. Completa o Alain. Vai terminar o primeiro tempo, hein? Minuto final desse primeiro tempo no Maracanã. Júnior Baiano. Felipe. Aparecendo o Felipe fazendo diferença nesse jogo. Acabou sendo desarmado. Apareceu o Da Silva. Fábio Baiano. Da Silva perdeu a bola ali na entrada da área que originou o gol de empate do Fluminense com o Romário. Wagner Tardelli mandou o Ramon se levantar. Disse que não houve falta. Pela esquerda o Ibson. Tentou o passe. Acabou errando. Ramon. Cabeça erguida. Sai para o jogo. Toca com o Leonardo Moura. Vem o Da Silva em cima dele. Roger. Conseguiu passar pelo Alessandro. Tranquilo o Júnior Baiano na cobertura. Já olhou para o relógio o Wagner Tardelli. Vai terminar o primeiro tempo. Desse Fla-Flu emocionante aqui no Maracanã. Temos ainda todo o segundo tempo pela frente. Neste momento, apita o árbitro e termina o primeiro tempo no Maracanã. Eu esperava as equipes se estudando no primeiro tempo, mas não houve estudo não. O Fluminense começou o primeiro tempo já atacando firme o Flamengo, tentando fazer pressão, o Leonardo Moura levando vantagem pelo lado direito de ataque do Fluminense. Depois o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo, passou a dominá-lo. O Felipe começou a aparecer muito bem, mal marcado pelo meio-campo do Fluminense, sempre conseguindo levar vantagem e achando espaço para quem vinha de trás para chutar de fora da área. Havia um buraco ali naquele setor. O Marcão e o Juca iam auxiliar o Júnior César na marcação do Felipe. O Felipe sempre levava vantagem e servia alguém na cara do gol ali na entrada da área do Fluminense. Até que conseguiu o seu gol. E no segundo tempo, aí depois, aliás, do gol do Flamengo, o Fluminense, logo no seu primeiro ataque, teve a felicidade, através da primeira grande jogada do Ramon na partida, que serviu bem o Romário. O Romário, num drible de corpo sensacional em cima do Júnior Baiano, conseguiu fazer o gol de empate do Fluminense logo depois que o Fluminense sofreu o seu gol, reequilibrando o time do Fluminense emocionalmente e até dando moral para o time para o segundo tempo. Agora a gente espera um jogo também a 1000 por hora no segundo tempo e sem estudo, já que não houve estudo no primeiro tempo, não vai ter também no segundo, deve ser ataque o tempo todo, vamos ver quem leva melhor. Começando aí o segundo tempo no Maracanã, um ótimo segundo tempo, bem melhor do que o primeiro, será que é possível, hein? Um para o Flamengo, um para o Fluminense. Flamengo e Fluminense sem alterações. Detalhe do Vitorino Schermon. Pelo meio Alain, aí o Romário pegou praticamente uma bola em condições de primeiro tempo e fez o gol. Sobra de bola para o Júnior César. Chega bem para o time do Fluminense. E o Júlio César fez a defesa. Vitorino Schermon, vamos esclarecer uma situação aqui para os assinantes. No intervalo, todos nós levamos um grande susto. Chegamos a mostrar um funcionário da Sudeste caído do gramado. O que aconteceu, Vitorino? Uma simulação. E que simulação. São atores. Bem feito, hein? Todo mundo ficou assustado aqui. Mas ainda bem que foi só uma simulação, tá tudo bem. E o pessoal trabalhou direitinho na simulação. É bom se prevenir, né? Rafael Gaúcho. Começando o segundo tempo no Maracanã. Terminou lá em São Paulo, 2 para o Palmeiras, 2 para o Santos, num grande clássico também no Morumbi. Palmeiras vencia por 2 a 0. O Santos mostrou a sua força. São Paulo, 4, Portuguesa Santista 1, com 3 gols do Luiz Fabiano, hein? Começando bem o ano de 2004, o Luiz Fabiano. Tem que colocar a cabeça no lugar. Fábio Baiano. Cruzou e o Rodolfo pegou. Ramon foi agarrado ali pelo Da Silva. Resultados internacionais. Hoje pelo Campeonato Espanhol, Real Madrid continuou líder. Venceu o Valladolid por 3 a 2. Perdia por 2 a 1. 2 gols do Ronaldo. Um inclusive em cima da hora para virar o jogo, hein?
49 pontos. Tem 2 a mais que o Valência, do brasileiro Ricardo Oliveira, que ontem goleou o Málaga. Olha, o Alessandro começa com o pé direito sua jornada no Fluminense, hein? Agora ele errou uma jogada e o Romário o aplaudiu, fez sinal de positivo. É o novo peixe? É muito bom isso para o Alessandro, promessa aí de uma longa carreira no Fluminense. É verdade. Se o Romário aplaudiu, porque ele está moral com ele, então é o novo peixe. Marcão, tocou para o Romário. O Alessandro já partiu lá na frente. Ramon. Tenta o giro. Romário está livre lá na área. Travou o da Silva e cometeu a falta, né? Ramon demorou um pouquinho para fazer o passe. O Romário partia sozinho ali atrás do Júnior Baiano. Aliás, o drible que o Romário deu no Júnior Baiano na hora do gol. Sensacional, hein? Leonardo Moura. Encara ali o Roger. Aqui no Premier Esportes, o Fla-Flu com exclusividade para todo o Brasil. Grande jogo. Ramon foi travado pelo da Silva. Fla-Flu que repercute em todo o país. Jean na bola. Boa roubada do Júnior César. Fez o passe na frente. O Alessandro tem espaço, hein? Tem liberdade. Roger. Chegou a defesa do Flamengo. Boa jogada do Alan. Perdeu para o Fábio Baiano. Júnior César veio na dividida. O rebote do Marcão. Já ligando com o Leonardo Moura. O Fluminense vem para cima no início do segundo tempo. Leonardo Moura passou. A bola tocou no Alessandro. Sobrou dentro da área para o Romário. Ajeitou para o Juca. De trás ele bate forte e o Júlio César encaixa. E o Roger, que foi tão criticado pela torcida do Flamengo, como ele jogou o primeiro tempo especial, ele está conseguindo jogar melhor hoje, Alex Escobar? O Roger não comprometeu, né? Agora ele foi exposto a um perigo. Vamos lá. Rafael Gaúcho roubou do Antônio Carlos, mas passou mal. O Rodolfo conseguiu tirar bem posicionado. Olha, sozinho o Felipe no meio, o Jean na direita. Perdeu uma grande chance agora o Flamengo, hein? O Jean, então, estava inteiramente livre de frente para o gol. Não teria muito problema para marcar o segundo gol do Flamengo. Ele buscou o Felipe e acabou passando errado. Ramon. Início do segundo tempo, 1 a 1 Flamengo e Fluminense. Madureira e Friburguense empataram por esse grupo. Hoje à tarde, em Nova Friburgo, 0 a 0 Friburguense e Madureira. Olha o Romário, só encostou para o Alessandro. Júnior Baiano está em cima dele. Passou fácil pelo Júnior Baiano, o Alessandro. Levou na linha de fundo, cruzamento. Fabiano Heller encostou e o Júlio César tira. Alessandro chegou com boas referências do América Mineiro e vai jogando bem realmente, né? Como já disse aqui o Alex Escobar. Ele que no início da temporada saiu de Juiz de Fora e foi lá para Belo Horizonte se apresentar de novo ao América Mineiro. Falou que não estava muito feliz no Fluminense, que não estava se adaptando bem, mas depois foi convencido e voltou. O torcedor do Fluminense agradece, é um bom jogador. O Júnior Baiano parece estar meio amargurado com as críticas que vem recebendo. Não quer papo com a imprensa. É. Felipe. Boa finta. Ganhou o escanteio ali o Felipe. A minha pergunta é, o Júnior Baiano queria o quê? Ele tem que agradecer a chance de, depois de 1 ano e meio parado, voltar a jogar no Flamengo. Fábio Baiano, Júnior Baiano dentro da área, de cabeça na trave, mas já não valia, foi marcado empurrão. Júnior Baiano, na volta dele no amistoso contra o CFZ, no primeiro lance ele errou, o CFZ fez um gol em Brasília, mas depois ele foi e fez um gol, de cabeça. E ainda acertou uma bola na trave, olha lá, ele fez essa jogada, mas subiu ali realmente se apoiando no Antônio Carlos, falta clara. Ô João, pois não. Anteriormente você falava sobre o Roger, a preocupação da diretora da comissão técnica do Flamengo era com os 15 minutos iniciais. Passado isso, o jogador, segundo a ideia da comissão técnica, iria ganhando confiança. Legal, Vitorino, Sherman, Romário, abrindo lá na direita para o Leonardo Moura, que sempre é um jogador perigoso. O toque pelo meio, a chegada do Leonardo Moura. Marcou pênalti o Wagner Tardelli para o Fluminense. Pênalti a favor do Fluminense. Leonardo Moura foi derrubado na área, no entender do Wagner Tardelli. Vamos rever o lance. Boa jogada do Leonardo Moura. Jogadores do Flamengo reclamam muito. Aí o Romário, que está ali esperando a bola para cobrar. Vamos aguardar para ver, olha aí. Tabela com o Ramon. Fabiano Heller está na jogada. E aí, Alex Escobar? Vamos ver por esse ângulo aí que vai favorecer. Eu ia pedir outro ângulo mesmo. Olha só. Fabiano Heller encostou ali na perna do Leonardo Moura. Olha, eu achei duvidoso.
Mais um ângulo diferente, para você não ficar em dúvida. Câmera no nível do gramado. Olha, eu acho que o Leonardo forçou um pouquinho esse pênalti. Eu achei que não houve não, hein? Você, assinante do Premier Esporte, tira a sua conclusão. Mostramos aqui vários ângulos. Mas o pênalti está marcado e o Fluminense pode passar à frente. Romário correu, bateu, é gol. Gol! Romário de novo faz a festa da torcida tricolor. Bateu o pênalti com enorme categoria, com muita tranquilidade. Impossível para o Júlio César fazer a defesa. O Fluminense vira o jogo no Maracanã. 2 gols de Romário, 2 para o Fluminense, 1 para o Flamengo. Alex Escobar. Olha, Romário vai tendo uma tarde iluminada realmente, né? Em 2 lances, ele acaba fazendo 2 gols para o Fluminense. Vamos lá. Jean. O clássico pega fogo nesse segundo tempo, hein? Fluminense em vantagem. O Flamengo fez 1-0 exatamente com o Jean, que está com a bola aí. Foi empurrado pelo Marcão Jean. Mas o árbitro marcou posse de bola para o Fluminense. Diga, Alex Escobar. Pois é, eu ia dizer que realmente uma tarde iluminada do Romário. Em 2 lances, ele fez os 2 gols que o Fluminense precisou para virar aí a partida. Teve ali a inspiração, né, naquele primeiro gol, daquele drible sensacional no Júnior Baiano, e agora foi decisivo ao bater o pênalti, que ele sabe fazer muito bem isso, o Romário, entre outras coisas, claro. Mas bate muito bem pênalti, bateu muito bem, com calma, com precisão no canto, não deu para o Júlio César, que é um grande pegador de pênalti, né? O Fluminense consegue um gol no final do primeiro tempo e outro no início do segundo. Isso aí acaba desmontando, né, todo o esforço que o Flamengo fez no primeiro tempo. Compensou a sua limitação técnica em relação ao time do Fluminense com muita garra e com um acerto tático do Abel. Mas aí o Romário, em 2 lances, acabou conseguindo virar o jogo e fazendo cair por terra tudo que o Abel planejou. Por enquanto, né, tem muito jogo. Se o Flamengo conseguir manter a cabeça no lugar aí para o resto da partida, ainda tem condição de chegar ao empate. João. Vitorino Sherman. Na jogada anterior, o Rodolfo, zagueiro tricolor, ficou embromando para cobrar a falta e levou o cartão amarelo. O detalhe é que é o 3º gol do Romário no Campeonato Carioca e o 38º dele com a camisa do Fluminense. Rafael partindo pelo meio, tocou para o Jean, dentro da área, não dominou. Chegou Antônio Carlos. Romário tem 3 gols no campeonato. O Valdir tem 6, o Edmundo não está jogando hoje, vai ficar um mês parado. Fluminense vencendo esse jogo vai para 9 pontos. O Friburguense empatou com o Madureira, fica com 5. O Flamengo fica com 4, hein? Complica a vida do Flamengo para buscar uma das vagas do grupo. Olha o Felipe no meio da área. Kleber, boa saída. Está jogando errado ali, mas o Rodolfo conserta tudo. Driblou bem o Jean. Bom lance do Rodolfo, que vai jogando muito bem. Leonardo Moura, jogador que sofreu o pênalti, um grande lateral. Boa roubada do Ibson, hein? O Ibson tá jogando com muita personalidade, hein? O Ibson é um jogador pronto para ser utilizado. Acho que o Abel deve efetivá-lo como titular. Faz uma boa partida. Felipe vai encarar ali o Júnior César. Tocou errado. Passe do Júnior César de presente para o Ibson. Felipe tá pelo meio, pedindo. A bola chega nele. Aí a esperança do torcedor do Flamengo com o Felipe. Bola bateu na cabeça do Rodolfo, que desabou, hein? Desabou o Rodolfo depois da bolada que levou do Felipe, mas já levanta rapidamente. Marcão, símbolo da raça do time do Fluminense, chega para cortar. Tá levando as mãos à cabeça. Doeu, hein? Mas o Rodolfo sentiu que não ia parar o jogo, levantou rapidinho. Nos dias de hoje, quando um jogador cai em campo, fica todo mundo com medo. É verdade. É verdade. Aliás, o Roger, que foi apresentado aqui antes do jogo, né? Sendo recebido de novo pela torcida do Fluminense, muito amigo do Nicolas Ferreira. Jogador húngaro do Benfica que morreu no final de semana passada. Fábio Baiano, cruzamento, Rafael Gaúcho no canto para fora! Na cara do Kleber. Inacreditável, ele perdeu o gol, o Rafael Gaúcho. Tocou com o bico da chuteira e mesmo assim a bola passou raspando a trave. Cruzamento do Fábio Baiano, ó. Todos os ângulos do Fla-Flu para você que está acompanhando o Premier, um privilegiado você, hein, assinante do Premier Esportes. Que jogão que você está vendo com a gente, hein? É um grande jogo, João, desculpa, até porque uma hora o Fluminense chega lá na frente com muito perigo, o Flamengo responde, em seguida o Fluminense já está lá de novo agredindo, quer dizer, o jogo não para
As duas equipes privilegiando o ataque, tentando chegar no gol o tempo todo. Grande jogo. Roger fez a abertura para o Rafael Gaúcho. Mais atrás. Olha o Marcão, que fez um golaço contra o Cabo Friense. O Marcão tá se soltando, hein? Que finta de corpo ele deu agora no Fábio Baiano. Tocou para o Ramon. Recebeu o Romário. Sempre a expectativa quando o baixinho pega na bola. Tentou encostar para o Alessandro. Júnior Baiano tirou. É o grande Fla-Flu no Maracanã. 2-1 para o Fluminense. Você já pode adquirir, você sabia, Sinante? Você já pode adquirir o pacote do Brasileirão 2004 ligando já para a sua operadora. Em dia 21 de abril começa o Campeonato Brasileiro. O Fluminense montando um grande time que promete fazer uma grande campanha nesse ano, hein? O Flamengo vai mexer. Vem aí Flávio, camisa número 18, conversando com o técnico Abel Braga nesse momento. Jogador que ficou em período de testes no início do ano, foi aprovado e foi contratado. E o Alessandro tem condição legal. Ele recebeu o lançamento na entrada da área, tentou encobrir o Júlio César, que faz uma defesa monumental. E o Alessandro, no seu primeiro Fla-Flu, só não fez um golaço por causa do goleiro do Flamengo. Veja só o passe, condição legal. Dois jogadores do Flamengo davam condição. E o Júlio César iria fazer um belíssimo gol, hein? Tudo certinho. Júlio César impediu esse golaço. O Júlio César está ali desesperado, falando com a defesa do Flamengo. Ele está reclamando com o Tardelli de um impedimento que não existiu. Nós vimos aqui o assinante do Premier. Teve a certeza, torcedor do Flamengo, torcedor do Fluminense, que o lance foi legal. Estamos chegando a 14 minutos, segundo tempo, 2 para o Fluminense, 1 para o Flamengo. Bola desviada na área, Júnior Baiano chega para tirar. O rebote é do Rodolfo. Tentou a finta na entrada da área, bom drible do Da Silva. Da Silva chega para tirar, olha o Ibson. Toque de calcanhar, Da Silva sai jogando. É um Fla-Flu imprevisível, indefinido. Lá vem o Flamengo com o Ibson. Cruzando, mandando no meio da área, por baixo o Marcão. Vai sair Rafael Gaúcho no Flamengo para a entrada de Flávio. É o jogador a ser realmente tirado nesse momento do time do Flamengo, na sua opinião, Alex Escobar? É, porque o Rafael Gaúcho, inclusive eu prefiro o Rafael Gaúcho jogando no meio. Jogando lá como apoiador pelo lado esquerdo do que como atacante. E é um jogador que tem pouca presença de área ali, ainda há pouco, né? Ele perdeu uma grande oportunidade, uma ótima oportunidade, porque não tocou firme na bola. Vamos lá. Rafael Gaúcho, pode ser o último lance dele, fez o cruzamento, Rodolfo voa para tirar. João. João. Na jogada anterior, Júlio César levou cartão amarelo por reclamação. Enquanto o Alex Escobar comentava, nós mostramos a imagem. Diga, Alex. E agora o Flamengo ganha essa presença de área com o Flávio, um jogador forte que gosta de jogar ali no meio dos zagueiros. E o Flamengo está encontrando muita facilidade para fazer cruzamentos, principalmente aqui pelo lado direito, né? O Fluminense está com essa deficiência de marcação aqui pelo lado esquerdo. Inclusive o Espinosa já deveria colocar o Esquerdinha, que é um especialista aqui, joga bem pelo lado esquerdo, também defendendo, para ajudar o Júnior César nessa função. Escanteio batido pelo Felipe, subiu o Júnior Baiano e quase faz o gol do Flamengo, só não fez porque o Kleber pulou e salvou. O Júnior Baiano subiu muito, é um jogador de 1,92 m. Veja só, ele ganhou do Rodolfo, ótima defesa do Kleber, hein? Que jogo sensacional no Maracanã. Felipe, de novo, bola na área, Flávio de cabeça, o primeiro toque dele na bola. João. Já se posicionando exatamente a presença de área que dizia aqui o Alex Escobar. Vitorino Sherman. Essa era uma substituição de alguma forma programada. Já durante a semana no CFZ, onde o Flamengo vem treinando, ele chegou a testar esse jogador. O Flávio, né, no ataque. E é uma boa opção, um jogador que entrou até bem contra o Friburguense, embora seja grandalhão, se movimenta bem. Agora, um detalhe, o Espinosa precisa fazer essa alteração que a gente conversava ainda há pouco, a entrada do Esquerdinha. O Alan sumiu da partida, não ataca nem defende mais o Alan, muito pouco efetivo. E acaba sobrecarregando aquele que é o jogador que deveria ajudar o Júnior César na marcação aqui pelo lado esquerdo e não o faz. Então seria interessante a entrada do Esquerdinha já. E outra coisa, é bom o Flamengo cruzar para a área do Fluminense, porque o Kleber está saindo mal em todas as bolas. Não está realmente tendo um começo de ano muito seguro, não, o goleiro Kleber, hein? Jean, Rafael, o tempo vai passando, a emoção também aumenta aqui no Fla-Flu do Maracanã, 16 minutos do segundo tempo. Ibson abrindo para o Roger, mandando no meio da área para o Flávio, exatamente o Flamengo tentando cruzar, o Júnior César ficou meio enrolado, mas conseguiu tirar. Da Silva. Rafael vem pela direita, no apoio, cruzamento, Flávio de cabeça, subiu junto com ele o Antônio Carlos e a escanteio. Flamengo com a entrada do Flávio, utilizando muito aí o jogo aéreo. Aproveitando a estatura do atacante.
Chegada do Rafael, você está vendo todas as imagens do Fla-Flu para você, assinante do Premier. Desperdiçou ali o Flamengo. O escanteio vai sair jogando o goleiro Kleber. A partir de abril você vai acompanhar no Premier Combate o Meca 11, o maior evento de vale tudo da América do Sul. Exclusivo no Premier Combate. Kleber mandando para frente, da Silva tirando, Alain. Encosta aqui pela esquerda o Júnior César. Romário e Alessandro estão lá no meio da área. Ramon vem pela esquerda, caiu da Silva, o Ramon fez o giro. Vem conduzindo, apareceu o Alessandro, que agora há pouco fez uma bela jogada, tentou a volta ali com o Ramon. Ele brigou pelo lance, o Abel reclama aqui no banco de reservas. Júnior César. Cruzou em cima do Rafael, que evitou o escanteio, hein? Fábio Baiano tenta ligar com o Jean. Ele vem buscar jogo, conseguiu o drible no Alain. Jean perdeu para o Juca. Outro jogador que vai conquistando a torcida do Fluminense pela sua aplicação. Leonardo Moura. Partiu para cima do Roger. O Leonardo tem levado vantagem, como agora. Conseguiu cruzar. Só que foi feito o desvio. O Leonardo está deitando e rolando em cima do Roger mesmo. Um detalhe interessante do segundo tempo é que o jogo ganhou muito em velocidade, principalmente pelas pontas. Você reparou, João, que tanto o Ramon como o Felipe estão sumidos no segundo tempo? É verdade. As duas equipes estão preferindo mesmo sair em velocidade, sempre aberto, tentando cruzamento para a área. E aí o Ramon desapareceu do jogo e o Felipe também, o que é ruim, principalmente para o Flamengo, que tinha no Felipe o principal jogador no primeiro tempo. São mudanças táticas que o Alex Escobar observou e vai passando para você. Antônio Carlos está lá dentro da área. Subiu a defesa do Flamengo. Fabiano Heller dominou e conseguiu girar para tirar. Leonardo Moura. Alain. Júnior Baiano. Rebate de cabeça. Rodolfo encostou para o Romário. Na passagem para o Rodolfo, na cara do goleiro. Chutou no canto, é gol. Gol! Fluminense, Rodolfo leva a loucura a torcida tricolor. E mais uma vez o Romário foi decisivo num giro, num passe fantástico, deixou o Rodolfo na cara do goleiro e o Rodolfo fez tudo certo. Veja o baixinho dando assistência. Rodolfo mandando para a rede. 3 para o Fluminense, 1 para o Flamengo no Maracanã. E lá vem o Flamengo. Felipe lançando para o Roger. Antônio Carlos chega para tirar. Olha, João, aí tem duas coisas para se dizer. Primeiro, a pichotada do Júnior Baiano, mais uma que ele leva para o seu currículo, né? Um lançamento onde o Romário estava voltando do impedimento. O Júnior Baiano cabeceou fraco a bola na cabeça do Rodolfo ali, no alto, né? Fraca. O Rodolfo tocou para o Romário, aí saiu a tabela. E aí nessas tabelas, João, quando elas são bem feitas, fica difícil da zaga marcar. O Romário rolou direitinho ali para o Rodolfo, no jeito. E o Rodolfo é um jogador que sabe muito. Na saída do Júlio César, tocou lá no cantinho sem chance. Um gol merecido para o Rodolfo, que volta da seleção pré-olímpica muito bem. João. Vitorino Sherman. O Flamengo vai para mais uma modificação. Vem aí número 15, Jonatas no lugar do Da Silva. Jonatas no lugar do Da Silva. Exatamente o que o Alex Escobar falou. Olha só, o Júnior Baiano cortou uma bola que ia sobrar para o Júlio César, né? E aí o Rodolfo ajeitou para o Romário, que devolveu e bola na rede. Ilustrando o comentário aqui do Alex Escobar. Júnior Baiano realmente numa volta. Se a torcida do Flamengo antes do jogo já estava desconfiada com ele, depois dessa reestreia num Fla-Flu. Quanto pesa o Júnior Baiano, João? Olha, pesar eu não sei não, mas ele tem 1,92 m. Deve pesar. Mas não é leve não, viu? Deve pesar pelo menos 90 quilos, né? Mas a impressão que ele está passando pra gente é que cada perna está pesando 90 quilos. Tá estático o Júnior Baiano, muito pesado, né? Claramente ainda não voltou à velha forma. O Júnior Baiano não seria batido tão facilmente em 2 lances como foi batido em 2 gols do Fluminense. E um gol que acaba premiando os 2 melhores jogadores do Fluminense na partida. O Rodolfo, um leão na zaga, jogando muito na defesa do Fluminense. E quando vai para o ataque também leva muito perigo. Um excelente zagueiro, o Rodolfo, um dos melhores do país. E voltou muito bem, voltou amadurecido lá do fiasco da seleção brasileira. E o Romário em tarde inspiradíssima, como há muito não vejo, inclusive, João.
É o da Silva, saiu para a entrada do Jonatas. Jonatas, um jogador de mais qualidade. Fluminense vai vencendo e vencendo bem o Flamengo no Maracanã. 3-1 com participação decisiva do Romário. E o Rodolfo jogando muito. Aí o Felipe. 21 minutos, quase 22, segundo tempo. Lá vem o Flávio. Tenta ali levar, tenta carregar, perdeu. Outro que está jogando demais também, esse Leonardo Moura, né? Tocando no meio para o Ramon. Acabou deixando passar a bola. Sobrou para o Jonatas, que ano passado fez um grande campeonato brasileiro. Roger, tocando para o Jean. Na frente dele o Júnior César. Marcão chega para afastar. Romário só encostou para o Marcão. Na velocidade vem o time do Fluminense com o Alessandro. Fluminense sem o Edmundo, hein? Que fica um mês parado. O Alessandro substituiu muito bem o Edmundo. Jogador que se movimenta muito para jogar com o Romário. O Romário que pede substituição nesse momento, ó. Tá pedindo para sair o baixinho. Como o Romário joga muito fixo na área, né? O jogador que for o companheiro do Romário no ataque tem que se movimentar muito, abrir espaço. E o Alessandro fez isso muito bem. Aí o Romário não está 100%. Torcida do Fluminense vai gritando o olé aqui no Maracanã. O Fluminense vai tocando de pé em pé. Que passe do Romário para o Alessandro. Na esquerda, vai encarar a marcação. Driblou, que finta do Alessandro. Cruzamento. Fábio Baiano impediu que o Ramon fizesse o gol do Fluminense. O Alessandro, que jogada. Olha que drible lindo que ele deu no Fabiano Heller. É um jogador que tem realmente um futuro muito bom. Vem aí o número 18, Marcelo, o aniversariante do dia. Marcelo, atacante. Dia do aniversário dele, né? E aí o Júnior Baiano. Que volta, hein, Baiano? Vai demorar para voltar à velha forma, né? Romário pediu para esperar um pouco. Romário está pedindo para esperar cruzamento dentro da área. Júlio César saiu e pegou. Depois do jogo, da transmissão aqui do Premier Esportes, faço um convite para você, assinante, no Sport TV. Hoje é dia da volta do Troca de Passes. Se você quiser saber mais do Fla-Flu, ligue no Troca. E lá vem o Felipe, saiu na cara do goleiro, ajeitou no cantinho, é gol! Gol! Flamengo! Felipe num contra-ataque rapidíssimo do Flamengo, ajeitou e bateu no canto, inapelável, sem chance para o goleiro Kleber. Olha só o toque do Felipe na bola, no canto certinho. O Flamengo diminui, o Fla-Flu fica ainda mais espetacular. 3 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. Tá entrando o Marcelo no time do Fluminense. Alex Escobar. Olha, um gol surreal do Felipe, porque o Fluminense ganhando um clássico complicado como esse, um jogo dificílimo que ele está tendo pela frente com o Flamengo, consegue abrir uma vantagem de 3-1 e expõe a sua defesa com um zagueiro contra 3 atacantes do Flamengo. Nunca vou conseguir entender uma coisa dessas. Rodolfo e Antônio Carlos super adiantados, Rodolfo depois da linha do meio campo, e o Júnior César sozinho aqui para marcar o Jean e o Felipe. E aí o Felipe sozinho, aí volta aquilo que a gente conversava no primeiro tempo, João. O Flamengo tomou a bola, alguém tem que procurar o Felipe para marcar. O Felipe não pode ficar sozinho. Ficou sozinho mais uma vez no jogo e aí fatal. E vai lá e coloca de pé direito mesmo no cantinho. É um grande jogador. Rafael tentou o cruzamento ali para o Flávio. Chega para tirar o Leonardo Moura. Perdão, João. É um jogo que segue indefinido. Olha o Roger, agora o show também nas arquibancadas. A torcida do Flamengo grita, a torcida do Fluminense responde. Rafael, cruzamento, olha o Roger de cabeça, gol! Gol! Do Flamengo! Roger empata o jogo e leva a loucura a maior torcida do Brasil. Que lance! Olha o Rafael cruzando de novo, a defesa do Fluminense ficou olhando e o Roger veio de trás e de cabeça no canto empata o jogo. Um jogador que vinha sendo tão criticado faz um gol importantíssimo. 3 para o Flamengo, 3 para o Fluminense. Um dos grandes Fla-Flus dos últimos anos, sem dúvida, no Maracanã. Alex Escobar, o futebol, por isso que ele é tão apaixonante, né? Com toda certeza, João. Mais um golaço aí, um cruzamento perfeito do Rafael, que percebeu a passagem do Roger em velocidade ali. O Roger que faz uma boa partida, a gente já comentava sobre isso.
um jogador que não comprometeu, entrou em campo, cumpriu bem sua função defensiva e foi muito exposto, principalmente no primeiro tempo, a jogar no mano a mano ali com o Leonardo Moura. Se saiu do jeito que pôde, mas um jogador que mostrou personalidade, sempre que se lançou o ataque, foi bem, deu bons passes e agora foi premiado com esse gol, que é uma verdadeira redenção para ele, que viveu uma semana, um final de semana terrível depois da péssima atuação contra o Friburguense. Agora o Fluminense me passou a impressão de que cochilou, de que achou que o jogo estava resolvido quando fez o terceiro gol. Se pensou isso, pensou muito errado. O próprio histórico da partida, desde o seu início, mostrava que não poderia se definir o vencedor tão cedo. João, cartão amarelo para o atacante Flávio do Flamengo, e o Roger veio abraçar aqui o técnico Abel Braga, que durante a semana deu muita força ao lateral. Abel Braga bancou a escalação do Roger, a torcida do Flamengo queria a saída dele, o Júnior também apoiou muito, o jogador o conhece da época do Corinthians. Gol importantíssimo para o Roger ganhar confiança, ganhar moral. João, mais um detalhe, uma informação para a torcida do Fluminense: a saída do Romário não foi por contusão, ele pediu para sair, deve estar cansado. E logo depois que o Romário saiu, o Fluminense acabou cedendo o segundo gol para o Felipe e o Flamengo empatando o jogo. Aí o Abel, né? Romário saiu de campo, o Felipe foi lá, fez 3-2 e logo depois o Roger 3-3. Mudou tudo. É um jogo incrível no Maracanã, digno da história do Fla-Flu. Com todo o seu colorido, com toda a sua magia. Não é exagero dizer, o mais famoso clássico do futebol brasileiro, o Fla-Flu. Com o Maracanã lotado, recebendo um grande público, revivendo seus grandes dias. E lá vem o jogo, seguindo com o Felipe, lá vem o Flamengo. Muita coisa ainda pode acontecer nesse jogo, hein? Felipe tentou a jogada individual para cima do Marcão. Juca, bem na cobertura para tirar. Tem muito jogo pela frente ainda, 28, segundo tempo. Leonardo Moura. Participação importantíssima dele, que estava no São Paulo, jogou no Vasco, jogou no Botafogo. Impedimento marcado lá na frente do Marcelo. Premier Esportes, no Campeonato Carioca. Pênalti. Qual é o seu jogo? Alex, nesse movimento, né, de um campeonato carioca tão organizado como a gente não via há muito tempo, né, apenas com aquela pequena confusão envolvendo Fluminense e Madureira, a troca de estádio, importantíssimo para resgatar a credibilidade do Rio de Janeiro, um jogo como esse, né? Eu acho que a pancada que o Rio de Janeiro levou, o futebol do Rio levou no último Campeonato Brasileiro, a humilhação que foi, né, o desempenho dos grandes clubes cariocas na Série A, acabou mexendo um pouco, né, com o brio das diretorias. Buscou-se uma moralidade, não investir mais do que pode, enfim, austeridade, tentar organizar e trazer de volta o torcedor para o estádio com essas atitudes. Coisas que, por enquanto, a gente vem conseguindo. Fábio Baiano, tocou para o Jean. Lá vem o Fábio Baiano. Flamengo com muita raça, com o talento do Felipe, com a boa jogada do Rafael, com uma certa dose de sorte, conseguiu empatar o jogo aqui diante do Fluminense. 3-3. Jonatas ajeitando ali para o Rafael. Felipe está pedindo pelo meio. O Alex Escobar vem dizendo todo o tempo: Felipe está solto, hein? Mais uma vez ele está caminhando livre ali no meio. Aí o Roger recebeu o Felipe, vem se movimentando. Tenta fugir da marcação no Marcão. Quem está na frente dele agora é o Leonardo Moura. Bom passe do Felipe para o Roger. Lá vem o Flamengo. É gol! Gol! Respostas críticas com 2 gols no Fla-Flu. O Felipe, o craque, apareceu, tocou para o Roger, que soltou uma bomba, um golaço. O Flamengo numa virada histórica no Fla-Flu. 4 para o Flamengo, 3 para o Fluminense. Faz a festa a maior torcida do Brasil. Que bomba do Roger. Alex Escobar, não sei se eu vou estar exagerando não, mas é um dos maiores jogos que eu tenho acompanhado aí nos últimos anos, hein? Não, você não está exagerando não, tem toda a razão em dizer isso. Um jogo que sempre foi indefinido, um belíssimo jogo de futebol, priorizando o ataque, né, o tempo todo. E olha, o Felipe continua, como você dizia até no decorrer da jogada, sempre está livre, com tempo para pensar no que vai fazer. E o Roger, no segundo tempo, se encheu de coragem
partiu para o ataque, partiu para jogar com o Felipe, que se posiciona lá do lado esquerdo nesse segundo tempo, como a gente pedia no primeiro. E as jogadas estão saindo com muita facilidade por ali. E o Flamengo acaba virando um jogo que parecia definido para o Fluminense, mas que a gente lembrava que não está definido não. O Flamengo vai para a terceira alteração. Igor já com o número 16 em campo. Vem aí o Igor. Espinosa também chama ali um jogador. Vai mudar o time do Fluminense. O Vitorino já informa, hein? Incrível, né? O Romário saiu do campo de jogo e a partida mudou inteiramente. 4 para o Flamengo, 3 para o Fluminense. Antônio Carlos. Quem sai, Igor? Jean, número 9. Tá saindo o Jean, já para a entrada do Igor. Maracanã, o grande palco do futebol mundial. Revivendo seus grandes dias, hein? Grande público, uma festa do futebol brasileiro. O Brasil, o país do futebol, revivendo um grande Fla-Flu. Detalhe no gol do Roger é que todos os jogadores do Flamengo foram abraçados. E a torcida dá o seu show. Vamos ouvir a torcida no Maracanã. Jean sai aqui do gramado, aplaudido pela torcida. O Igor entrou no lugar dele. Rafael, Júnior Baiano tirando. Valdir Espinosa conversa com o número 16, Alex. Vem aí o Alex. Neto do seu Fidelis, figura conhecida, famosa no Fluminense, que trabalha no bar do clube. Vendo aí o seu Neto voltar depois de uma seríssima contusão no joelho, ficou muito tempo afastado. O Alessandro parece um pouco cansado agora, o Espinosa vai querer dar um pouquinho de velocidade aí, pouquinho não, né? Bastante, que o Alex corre bastante. Lá no ataque, no lugar do Alessandro, acho que deve sair sim o Alessandro. Agora, acho que o principal problema do Fluminense foi aqui na armação das jogadas. O Alan sumiu inteiramente no segundo tempo e já deveria ter saído. E o Ramon, o João Guilherme, no duelo com o Felipe, saiu perdendo muito. Porque no momento de crise, no momento em que o Flamengo perdia por 3-1, o Felipe chamou o jogo para ele e resolveu. E o Ramon continua sumido. Vai sair o lateral esquerdo Júnior César, número 6, para a entrada de Alex, 16. Espinosa manda o Fluminense para cima, hein? Muita coisa ainda pode acontecer nesse jogo. Ainda temos aí, pelo tempo regulamentar, 11 minutos. Teremos os acréscimos, mais de 11 minutos de jogo. Não dá para prever mais nada nessa partida. E aí a falta. Falta forte. Pegada forte em cima do garoto Ibson, hein? E o jogador do Fluminense também ficou sentindo. Me parece a distância o Rodolfo, é ele mesmo. Ele tá fazendo um pouquinho de fita porque ele já tem amarelo. Se levar mais um, vai pro chuveiro. Vamos ver a postura aí do Wagner Tardelli. Olha o Ibson, ó. Uma grata surpresa nesse time do Flamengo. Jogou nesse Fla-Flu, Maracanã lotado com muita personalidade. Foi uma falta forte do Rodolfo. Para quem já tem amarelo, né? Tem que ser expulso. Foi uma falta para cartão amarelo sem a menor sombra de dúvida. O Rafael está sentindo a coxa. Está sendo atendido pelo médico do Flamengo, Dr. Walter Martins, aqui à beira do gramado. Agora, essa alteração do Espinosa, de tirar o Júnior César para colocar o Alex, o lado esquerdo aqui da defesa do Fluminense vai ficar mais exposto ainda, né? Vamos ver o que ele vai resolver com isso. Continua o Alan em campo, o Alan que não marca ninguém, também não contribui lá na frente. Estou querendo aqui marcar o Alan, é um jogador de talento, um jogador que tem tudo para ser titular do Fluminense num curto espaço de tempo. Mas hoje não está bem. O Fluminense precisa de alguém para fazer companhia ao Ramon na armação das jogadas e ajudar a marcação do lado esquerdo, que seria o esquerdinho. E o Rodolfo mostrou que, apesar de jovem, já tem a malandragem do futebol. Tá expulso, tá expulso. Mas não serviu, não. O Wagner Tardelli não foi na onda dele, não. Está expulso o Rodolfo. Dava a impressão de que o Wagner Tardelli não iria mostrar o cartão, mas mostrou sim. Rodolfo expulso. Uma boa arbitragem do Wagner Tardelli, né, o Alex Escobar? Quando você não fala muito no árbitro é porque ele foi bem, né? Nós quase não falamos do Tardelli. Eu só acho... no lance do pênalti, né? Exatamente. No lance do pênalti, eu acho que aí fica para interpretação sua, do assinante, né, de quem assistiu. Eu acho que não foi pênalti, sinceramente, João. Claro. Acho que o Leonardo forçou um pouquinho ali, se jogou. O Fabiano Heller chegou junto dele na jogada para disputar a bola normalmente. Olha, o Valdir Espinosa pediu para que o Alex retornasse. Talvez mude aí as intenções nessa alteração que sairia o Júnior César. Espinosa está pensando melhor aí para ver o que vai fazer. É uma falta para o time do Flamengo. Que resposta desse garoto Roger, hein? Vencendo a desconfiança total com 2 gols, um Fla-Flu. 2 belos gols. Realmente a estrela dele brilhou intensamente. Felipe acabou perdendo a bola. 4 para o Flamengo, 3 para o Fluminense.
36 minutos do segundo tempo. Começamos bem demais esse ano de 2004 no futebol, hein? Lá em São Paulo deve ter sido um jogão também. Palmeiras fazia 2-0, o Santos empatou 2-2. Aqui no Maracanã, até aqui, Flamengo 4, Fluminense 3. Temos muito jogo pela frente. Leonardo Moura. Falta do Roger. Vamos para 37 minutos do segundo tempo. Leonardo Moura voltando aí aos seus bons momentos. Jogando bem no time do Fluminense. Ramon, um pouco sumido, como disse o Escobar. Encostou o Leonardo Moura. Agora perdeu para o Roger, que tocou para o Felipe. Que na hora do gol do Roger foi para a torcida. Mostrou a camisa do Flamengo para a torcida do Fluminense. Passe do Jonatas com efeito para o Igor. Foi empurrado o Igor pelo Antônio Carlos. O time do Fluminense visivelmente abatido no campo de jogo depois dessa virada do time do Flamengo 4-3. Aí o Igor, o baixinho, o cearense Igor, jogador de uma luta interminável, de uma raça impressionante. Fluminense com 10 jogadores em campo, hein? Flamengo 4, Fluminense 3. Se o Flamengo vencer o jogo, o Flamengo passa para 7 pontos e assume a liderança deste grupo B. Fluminense fica com 6, o Friburguês com 5. Fica bem bolado o grupo, hein? Demorando um pouquinho para cobrar a falta ali o Felipe, o assistente. Entra ali, marca a barreira, conta os passos. 38 minutos do segundo tempo. No Premier Esportes exclusivo, sensacional Fla-Flu no início do Campeonato Carioca. Igor deixou para o Felipe. Felipe conduziu. Felipe prende muito bem a bola. Tocou para o Igor pelo meio, dentro da área. Olha o chute. Flávio ajeitou, bateu. Kleber! Sensacional! Evitando mais um gol do Flamengo. Ótima participação do Kleber. O chute do Flávio saiu fraco, mas o Kleber estava lá bem posicionado. Vai cobrar o escanteio. Ali o Igor já bateu para o Felipe. E o Flamengo muito mais perto de ampliar o marcador do que o Fluminense de reagir e empatar, né? Agora, alguém arrisca aí dizer que o Fluminense pode chegar ao quarto gol? Eu não arrisco não, é. Pois é, acho que ninguém, né? É melhor a gente não apostar nisso não, né? Olha o Felipe. É um show, né? Que habilidade. Olha o Felipe, cruzamento. O Kleber soltou. Igor isolou. Premier Esportes no Campeonato Carioca. Telefônica, de A a Z, o Super 15 liga você. Você viu outra grande jogada do Felipe? Olha, é um absurdo que o Felipe joga de futebol, hein? Quando ele está motivado, com a bola no pé, é um grande jogador. João. Fala, Vitorino. Valdir Espinosa acabou por manter a substituição. Júnior César saiu, número 6 para a entrada do Alex. Vitorino Sherman acompanhando tudo no gramado do Maracanã, registrando tudo para você, assinante. Lá vem o Igor, sempre entra com muita movimentação. Felipe, como o Escobar sempre disse, com liberdade no jogo. Erro fatal aí cometido pelo Fluminense. Jonatas tentou o toque na frente e não tinha ninguém. Felipe, sem dúvida nenhuma, o grande nome dessa partida. O Roger fez os 2 gols, merece aí uma menção honrosa. Agora o Felipe jogou demais. O Fluminense ofereceu espaço, ele aceitou e levou a sua equipe a uma reação que parecia muito improvável. Mas o Felipe realmente faz uma partida, uma das melhores da sua carreira, sem dúvida nenhuma. E no lado do Fluminense, a decepção. Mais uma partida apagada do Ramon, que é um jogador que, volta a dizer, é muito importante no que planejou aí o Fluminense, no que planeja o Valdir Espinosa para a equipe do Fluminense, para o Campeonato Carioca e também para o Brasileiro. Ramon precisa ser o líder desse time, precisa ser aquele jogador que a bola passa toda hora por ele ali para ter destino certo lá para os atacantes. E o Ramon deu muito passe para o lado hoje, viu? Aí o Alex Escobar. Ramon ainda não jogou o que pode nesse início de ano no Fluminense. Jogador de grande qualidade, fez o passe para o Alex. Olha o Júnior Baiano, esse é o Júnior Baiano que a gente sempre viu e conhece. Deu logo uma levantada ali no Alex. Tinha até música da torcida do Flamengo, né? Júnior Baiano pega um, pega geral, aquelas coisas todas no início da carreira dele. O pior é que ele se animava com isso e pegava um e pegava geral mesmo. Dizia que não podia ouvir essa música. Que aí saía quem tivesse pela frente um abraço, né? O Júnior Baiano não mudou muito não, hein, daquele... O que você acha, Alex?
Eu acho que não mudou nada. É o bom e velho Júnior Baiano. Nem tão bom e nem tão velho. É o mesmo de sempre. É isso aí, Alex. 4 para o Flamengo, 3 para o Fluminense. Vamos para 42 do segundo tempo. Um jogo para não ser esquecido, hein? O Bandeirinha foi devolver a bola. Agora o Abel falou, calma, calma. Todos os detalhes do jogo. E lá vai o Felipe de novo. 2 jogadores a persegui-lo. Falta do Alan. Para ganhar tempo, o Felipe vai levando a bola para a lateral e vai prender, porque tem uma habilidade incrível, né? Vai ganhar tempo. 4 para o Flamengo, 3 para o Fluminense. Se você chegou em casa agora, ligou a televisão no final, tá vendo o placar 4-3 Flamengo, olha só, o Fluminense, no início do segundo tempo, ainda com o Romário em campo, chegou a fazer 3-1. Aí o Romário pediu para sair, o Flamengo diminuiu com o Felipe. E o Roger fez 2 gols e o Flamengo virou. O Roger no meio do campo está em êxtase, olhando para o céu, agradecendo a Deus, não está acreditando. É um jogador que foi muito criticado também no Corinthians por causa de uma expulsão num jogo contra o River Plate na Libertadores da América do ano passado. E aí ele caiu em desgraça com a Fiel, veio para o Flamengo, já foi muito cobrado. Falta para o time do Flamengo, o Igor. Deixou ali para o Felipe. Vamos ver o que o Felipe vai fazer. Parou o Felipe. Tentou passar pelo Juca, que é um grande marcador. O Torino acho que entrou esquerdinho aí, hein? Vamos conferir já confirmar se houve alteração no time do Fluminense. Felipe. Igor só chega, encosta e aí o Felipe vai ficar ali segurando a bola. E vai gastando tempo, e vai ganhando tempo com isso. Jonatas. O Flamengo vai segurando e vai ganhando tempo, hein, Alex Escobar? Faz certo, o Felipe sabe como ninguém prender a bola. O Flamengo vai ganhando tempo aí, conseguiu uma reação impressionante, maravilhosa, eu diria, a reação da equipe do Flamengo, depois de estar perdendo por 3-1. E agora tenta administrar esse resultado, porque o esforço que o Flamengo fez para chegar a esse resultado de 4-3 foi imenso. O time já apresenta sinais de cansaço e não pode deixar que o Fluminense se anime nesses minutos finais aí, tente fazer uma pressão em cima do Flamengo. Flamengo e Fluminense que no meio de semana vão jogar pela Copa do Brasil, né? Flamengo contra o CRB em Maceió. O estádio vai receber um grande público e o Fluminense em Santa Catarina contra o Caxias. Ramon, olha o Fluminense chegando, não tem nada definido no jogo, Roger dá de bico, tira de qualquer jeito dali. Fala, Vitorino. Confirmando a informação do Alex, entrou o esquerdinha, número 15, para a saída do Alan, com você. E o bico do Roger serviu para o Felipe, que ajeitou para o Jonatas, bate no meio da área, Antônio Carlos chega. O Roger sem querer acabou deixando o Felipe em boa condição. Felipe nem volta, hein? Tá esgotado, correu muito. E o Fluminense vai para frente. No futebol sempre é bom esperar o apito final do árbitro. Tudo pode acontecer. Lá vem o time do Fluminense. Alessandro. Uma grata revelação da equipe tricolor. 3 minutos. Vamos até 48. Chega o Igor. O torcedor do Flamengo adora o Igor por causa disso aí, ó. Ele é raça pura. Entra, compensa a sua baixa estatura com a raça. E aí o Wagner Tardelli indicando. Vamos até 48. O Fluminense vem para cima. Vai tentando um empate no final. Jogo para testar o seu coração, hein, assinante do Premier? Você que é torcedor do Flamengo, do Fluminense, se resistiu a esse Fla-Flu, fique tranquilo. E aí o Abel Braga, falando ali com o quarto árbitro, que está falando para o Abel voltar. O Abel tá louco, né? Se ele pudesse, ele entrava no campo. Terceiro zagueiro. É, terceiro zagueiro ali atrás para tirar, para lembrar os tempos do Abelão. Como zagueiro do Vasco, do Fluminense que ele foi. Juca, no meio para o Alessandro. O Fluminense tenta no finalzinho alguma coisa no jogo. Passamos de 45, vamos até 48. Alex. Fábio Baiano. Foi travado pelo Alex, foi marcada a falta. E o Fábio Baiano agora cai e vai ali ganhar tempo. Depois da transmissão do Premier Esportes, eu faço um convite para você, assinante. Mude para o Sport TV. Para você acompanhar o Troca de Passes, que está voltando hoje. O Vitorino Schermon vai chegar direto dos vestiários do Maracanã para repercutir esse jogo sensacional. E aí o espetáculo feito pela torcida do Flamengo. As duas torcidas de parabéns deram um show dentro desse grande espetáculo que foi o Fla-Flu. Júnior Baiano mandou para frente, Marcão na defesa. Vai acabar o jogo já já. Vamos até 48. O Fluminense descendo. Leonardo Moura. O Fluminense luta até o final. E tem uma boa chance. Na esquerda com o Alex. Pode empatar o jogo. Júlio César.
Futebol e principalmente Fla-Flu, é isso aí, não tem nada definido. Que defesa do Júlio César, o Alex soltou uma bomba e o Júlio César espalmou. Ramon vai para a cobrança de escanteio, mandou no meio da área, toque de cabeça, olha o Júlio César olhando e a bola vai para fora. O Júlio César está chamando a torcida do Flamengo para incentivar, para apoiar. Fez uma defesa importantíssima aí o Júlio César, que não teve culpa em nenhum dos 3 gols do Flamengo. E em 2 oportunidades esteve muito bem. No primeiro tempo, num chute do Leonardo Moura rasteiro, no cantinho aqui, rente à trave, que ele pegou muito bem, não largou. E agora nessa defesa sensacional, saiu muito bem do gol Júlio César no VT. Ficou bem nítido que ele fechou realmente os 2 ângulos, né? E o Fluminense vem para cima no final. Sobrou essa bola na entrada da área para o Ramon, que acabou batendo mal. Flamengo e Fluminense, os 2 maiores vencedores do campeonato do estado do Rio de Janeiro. O Fluminense tem 29 títulos, o Flamengo tem 27. Fluminense primeiro campeão em 1906, o Flamengo único time 4 vezes tricampeão. Bola cai no pé do Felipe lá na frente, marcou a falta do Felipe. João, quando disse que o Júlio César não teve culpa nos 3 gols do Flamengo, obviamente quis dizer nos gols do Fluminense. Tá certo, Alex. Abel reclamando muito aqui, tá dizendo, o jogo já acabou, já se passaram 3 minutos há muito tempo. Vai acabar agora. Wagner Tardelli levanta os braços e o Flamengo consegue uma vitória histórica diante do Fluminense.